E aí, vamos ver se o áudio tá ok. O áudio tá ok. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Deixa eu colocar o áudio aqui certinho. Fone de ouvido. Corsair. E agora, como é que vocês estão, galerinha? Tudo bem? Vamos ver aqui se o pessoal daqui que também vai estar tudo ativado aí. Como é que vocês estão? Tudo na boa? Tudo na paz? Ih, a música não tá tocando também. Oh, meu Deus do céu. Toda vez eu esqueço dessa música. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Onde tá essa bendita dessa música? Toda vez eu esqueço de colocar. Tem alguma notícia aí sobre hardware, sobre bastante coisa que está acontecendo no mercado. Algumas coisas que a gente criou aqui também no canal aqui. A gente aprendeu algumas coisas nessa semana que a gente não apareceu. Vamos só apagar umas coisas aqui que não eram para estar aqui. Vamos arrumar aqui essa bagunça aqui. Olha aí, o WNEDBR chegou, o NEDBR já chegou já. Caraca, mano, cadê a música do dia? Ah, daqui. Caramba, eu tinha baixado essas coisas aqui, tinha colocado no site, tinha colocado tudo bonitinho e o negócio sumiu. Do nada. Agora deixa eu só abaixar o volume aqui. Reproduzir, colocar em. Pra não repetir, né? Repetir pra sempre, pronto. Aí não vai passar de lugar. Pronto. Pronto, agora tem música em loop infinito sem precisar ficar mexendo. Isso já é um avanço já. Cadê? 36, 40. Eita, fiquei até surdo agora. Então, galerinha, teve aí algumas notícias aí que vocês já devem estar sabendo de agora, da semana passada. Na semana passada teve algumas notícias aí bem legais também, que a gente não conseguiu fazer a live na semana passada. Vemos algumas notícias aí sobre a parte da AMD, né? A AMD como sempre aprontando com a gente, né? A AMD fazendo otimização para overclock, né? Parte de PBO, parte de Expro, né? As memórias agora têm perfis novos agora que prometem melhorar o desempenho. O pessoal do Hadron Box fez o teste lá das memórias em Expo da AMD e bateu até 30 e poucos por cento lá, acho que era 30, não, acho que era 20% de desempenho a mais, mas tipo assim, era um jogo lá que dava 131 em Full HD e com a memória com perfil normal dava 120. Aí tu ganhava 11 FPS em Full HD. Em 4K você não ganhava nada, em 2K você não ganhava nada. E se você tinha um X3D, você não ganhava tipo 2, 3 FPS em Full HD só. Mas em 2K e 4K, todo mundo tinha a mesma configuração de FPS. Olha, preciso me atualizar. Esse mês tô fora de tudo. Caraca, e aí, Erivelto, como é que você tá? Tudo na paz aí? Também tivemos a atualização de Adrenaline lá, o pessoal que tá feliz aí com seu FSR novo aí. Você estava reclamando aí que vai ter o FSR agora com o upscaler lá de X8, né? Para você colocar a NVIDIA X6. E agora vai ter o gerador de quadros da AMD barra X8. Então o pessoal tá bem animado com essas features aí. A música tá o áudio bom. Acho que eu vou abaixar só um pouquinho aqui, né? Eu vou baixar o meu aplicativo na mão, porque eu vi que a música tá muito baixa. Pronto. Eu vou baixar na mão aqui, pronto. 16, agora dá pra vocês ouvirem. Agora tá um som aceitável. Tava muito baixinho ali no áudio do desktop. E aí, Igor Oliveira, como é que você tá, cara? Esse nome do YouTube, eu ainda não vou me acostumar com isso, cara. Eu ainda não vou me acostumar com isso. Tivemos aí a parada falando de chip da DDR5 também, kit de GPU. O pessoal usar GPUs aí com memória DDR5 da AMD. Com APUs integradas também. Tivemos bastante coisas legais aí das partes para tentar economizar dinheiro. Cara, teve muita coisa acontecendo. Steam Machine teve problema com. A Steam Machine aumentou a temperatura para 100 graus, cara. Eu não acreditei nisso. Ah, tá dando tela vermelha aqui. Eu comprei um Steam Machine de US$ 1.000. Liguei, tá dando tela, tá dando LED vermelho da morte. Ah, é 95 graus? Sem problema, a gente vai resolver. Aumenta o TDP para 100, o T-Junction para 100 graus e pronto. Nunca mais dá a luz vermelha. Deixe que queimem. Que triste, ele me mandou ali, ó. Comprei meu 5600 X 3D com uma 5060 Ti Galaxy. Peguei por 6.800K, agora vender a minha 70 Super. Exatamente, Erivelto. Mesma coisa aqui. Tô com 5700 X 3D
com uma 4080 Super. Eu jogo 60 FPS, nem jogo multiplayer. Eu vou possivelmente no final do ano eu pego um monitor 2K 165, possivelmente fim do ano eu pego um monitor 2K 165 da Dell ou da LG, de uns 2 pila. Tira esse meu Full HD aqui, coloca ele pra cama lá pra botar o Nintendo, deixa ele pra botar o Nintendo perto da cama. E já era, meu amigo, não vou me estressar mais com nada. E dinheiro todo na GPU. 16 GB de memória, você vai gastar menos memória RAM também. Se você tem 32 GB é melhor ainda, porque você vai ter 16 GB de memória. O jogo vai rodar full na sua placa de vídeo, então vai ser a coisa mais linda do mundo, praticamente. Então é isso, mano. Investir agora, porque depois não vai ter mais o que fazer, cara. Depois não vai ter mais o que fazer. Agora, aí, quando acabar essa parada das memórias aí que você tá falando que vai ficar até 2030 aí com essa merda desses preços doidos aí. A One Plus, por exemplo, é uma fabricante de telefone celular, parou de fabricar. Porque ela não conseguiu comprar memória. A Dell, ó, a Samsung e o iPhone compraram todos os wafers de memória que tinha disponível com preço bom. E as empresas de celulares que vendem, que não tinha esses contatos aí, não sei se a Xiaomi tem contato com a empresa da China, né? Porque é da China. Mas a OnePlus não conseguiu. Então isso meio que vai matar os rivais, né? Samsung e o iPhone vão meio que matar os seus rivais que não têm contratos para memória RAM, DRAM, né? No caso dos telefones celulares. Então vai ser bem complicado isso daí. Vai ser bem tenso isso daí. E aí, Doc Rafael, como é que tá, cara? Aquele monitor 27 polegadas, o Rafael chegou aí também. O Doc Rafael e o Rafael Nol em R1 chegou também. Aquele 27 ali no Edge 2K é top demais. Eu também quero pegar ele, cara. O Matsuki tá com desse aí, um 2K, desse 165 que o André falou. E tá um preço bom por 2 pila ali. Tem agora um monte de variante da LG aí por 1.300, 1.200. 2K era muito caro, agora tá um preço bom. E monitor foi uma coisa que ainda não aumentou de preço porque tem estoque, né? Igual gabinete, igual placa-mãe. Então ainda não aumentaram de preço, né? Ainda. E aí? Aquele ROG, acabei pegando das asas do ROG pela diferença de valor. Show, show de bola. Show de bola mesmo. Eu tô aqui com o meu Samsung de 60 FPS 4K, que é 4K 2K Full HD, e um Full HD de 100 Hz aqui pra jogar um joguinho multiplayer, mas eu só uso ele mesmo pra assistir coisa. Eu peguei a Crunchyroll, uma promoção de 4 pila aí, peguei logo um ano de Crunchyroll aí por R$ 4. E agora eu vou assistir tudo que eu quero assistir, como é só Full HD, né? Minha mulher pediu pra assistir as coisas dela lá, ela tá assistindo lá agora lá com o telefone, no PC. Esse monitor Full HD dá pra assistir algumas coisas de boa, porque nem todo conteúdo que roda na internet é 4K, né? Aí fica complicado. Fica bem complicado. Hum. Essa aqui foi besteira. Engenharia do século XX. Cancelamento da linha de entrada. Ah, a gente tinha comentado lá repassada da 5050 aqui de 9 GB, né? Inclusive a notícia de hoje da Super tem a ver com a 5050 também, de 9 GB. Lembra que eu falei pra vocês não ficar esperando a Super e não comprar a normal que existe? Pois bem, né? Pelo que vazaram aí, parece que a Super saiu. A Super saiu mesmo, saiu, mas só pros streamers, assim, pessoas de confiança da Nvidia. Só que não pode ser anunciado por embargo e também que não tem drive pro cara usar, né? Porque é por causa do preço das VRAMs. Então, meio que já tem a Super, a Nvidia já tem a Super faz tempo, mas por conta do preço das VRAM, não vai lançar. Simples assim. Simples assim. Bem simples, né? Então, tá bem complicado isso daí, essa parte aí de placa de vídeo da parte da Nvidia, né? Contrabandista de IA, o pessoal tá roubando placa de vídeo, já não é de hoje, que a gente sabe que tá vazando de algum jeito placas pra China, né? Mas isso aí já não é de hoje. Não é de hoje esses problemas aí. Não é de hoje. Ai, ai, vamos lá. Aumentos silenciosos de GPU de 13ª e 14ª geração. Não sei porque parece que a Intel também tá tendo problemas aí de aumentar preço da 13ª e 14ª por algum motivo. Os processadores, tipo assim, o processador que eu mais gosto da Intel é o 14700, né? Que ele tem 28 threads e dá pra resfriar ele, né? O 14700 sem ser o K. Ele dá pra ser resfriado com um cooler de 250 watts aí, um AG620 tranquilo com a placa-mãe de 12 fases.
uma placa-mãe de 12 fases aí no mercado tá R$ 1.200. Você pega 1.200 pila na placa-mãe da Asus ou da MSI, bota um 14700 por 1.800 pila aí, bota 32 GB de memória e trabalha que nem um condenado, né? Literalmente. Ou tu pega um i7 265 que tem 20 threads, 20 núcleos, mesmo assim perde 8 threads ainda, que vai dar uma potência equivalente de núcleo, né? Mas interessante isso aí que vai ter aumento de preço dos processadores da Intel, tanto da série Ultra como da série normal aí. Porque a série Ultra tem IA, né? A série Ultra tem aquela parada de IA que rouba sua memória. E eu sei bem disso porque parece que lá no onde eu tô trampando parece que tem os Ultra agora. E lá tem um pedacinho de memória que fica. Tem um pedacinho de memória que fica alocado para NPU, né? Ele fica sugando um pedaço da memória, aquela NPU maldita da Intel. Mas é só mexer lá e dá para deixar acho que 256 megas de NPU só e dá para deixar de boa só um pouquinho da memória para IA da Intel Ultra, né? Então vai ser interessante isso. O pessoal comentou ali, ó, o NerdBR falou assim, tô achando que vamos regressar no tempo da pedra de tão caro que tudo está, além de limitação, é. O pessoal tá falando até que vai ter falta de memória, tá? Teve vários boatos aí de falta de memória. Não só de falta de placa de vídeo aí por conta de chip, como falta de memória. O Brasil tá de boa porque o Brasil tem estoque porque ninguém tá comprando. O Brasil só tem 9060 XT de R$ 4.000 no Brasil porque ninguém comprou. Só tinha RTX 5070 de R$ 4.000 porque ninguém comprou. O pessoal começou a comprar, a 5070 pulou para quase R$ 5.000. E assim que começar a ter menos estoque, ela vai aumentar mais ainda. Então vai continuar nessa brincadeira aí. Até o DDR2 subiu de preço, caraca, mano. Até os emuladorzinhos vai subir de preço, sacanagem isso, hein. Eu tinha um emulador que era DDR2. Aí é fogo. Em contrapartida, a AMD, né, aqui como tá aqui na nossa tela, lançou o 5800X 3D caríssimo, 300 e poucos dólares. Depois colocou o 7700X 3D por 300 e poucos dólares. Aí faz o cliente de idiota, só vende da Newegg, exclusividade da Newegg, não chegou pro Brasil. E claramente vai chegar só para os streamers, né, o 7700X 3D, porque pelo preço que tá o 7800 não vale a pena em comprar o 7700, porque é impossível. Oh meu Deus, eu esqueci de botar o chat da Kik. Desculpa aí quem tá na Kik, se falou alguma coisa, eu esqueci, peraí. Deixa eu colocar aqui. E aí, Mário Victor, como é que tá? Boa noite. Eu tô sentindo falta de uma tela aqui. Quando eu fui ver era da Kik. Desculpa aí, Mário Victor, eu tava distraído aqui, esqueci de colocar o chat aqui na tela. Acabei esquecendo de colocar o chat aqui na tela. O que saiu foi o superaquecimento da RTX. A gente já vai comentar isso aí também, Mário Victor. Tá até aqui, ó. Tá até aqui, ó. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Porque não tá deixando eu puxar o chat da Kik. Ah, se não quer deixar eu puxar, vai ficar desse tamanho mesmo. Tentando puxar faz meia hora aqui o Kik não desce. Onde é que eu tava? Onde é que eu tava? Nos preços. Então o AMD abaixou o preço, né? O cara que pagou $340 no processador foi chamado de otário e, e agora tá 280. É triste. Eu acho que a Mario Victor comentou ali. A única super que vai sair provavelmente é a 5060. A única super que vai sair para substituir a 5070. A 5050 de 9 GB ela vai ser mais cara que a 5060, porque se for o preço que tá o pente da memória aí, não tem como ela chegar mais barata que a não tem como ela chegar mais barato que a 5060, do jeito que tá o preço das memórias de 3 GB, hein? É meio impossível isso. Bem impossível mesmo. É bem complicado isso daí. Esse aqui é SSD. Não é nada disso aqui. Inteligência artificial. Sul-coreano tá com IA. Fim dos celulares baratos, né? Vai ter um cartel da Derram que a gente comentou aí que a gente comentou no começo da live que a qual é o nome da empresa, meu Deus? Ah, esqueci o nome da empresa. iPhone, Samsung. Caraca, meu. Tô falando que minha memória não tá boa. Esqueci o nome do telefone. Esqueci o nome do telefone que eu acabei de comentar, tá? É a velhice, é a velhice, é a velhice. Sou a velhice.
Só vai sair alguns celulares do mercado aí porque não tem DRAM com preço justo que nem a Samsung e o iPhone já tinham comprado, né? A OnePlus. Lembrei agora. Então vai ter um golpe aí até pra celular. Por isso que eu falei pra vocês. Eu comprei um celular de 12 GB de memória, 1.500 pila. Da minha esposa tem 12 GB de memória, foi 1.800. Porque eu já sabia que celular com memória aí, meu amigo, vai ser 8 GB de memória, vai ser o celular base aí. Vai de 1.000 pila que tá hoje, vai lá pros seus 1.800. E os celulares de 12 GB que tava 1.500, 1.800, aí vai pra lá pra 2.800, 3.000 reais. Nem por processador, só por causa da memória. Vai aumentar muito por causa de memória esses bagulho aí. É... O André ali mandou. Eu vi um boato ali, a pênalti é sempre a próxima. Aquele monitor. Quero saber como o 2027 vai ser pior, tudo pelo dobro do preço. É só comprar agora, se não der, faz que nem eu. Vamos brincar no celular, vamos brincar no telefone, vamos brincar no portátil, vamos comprar um PlayStation. É isso que é fogo, né? Você vira refém do PlayStation porque o PC tá super caro. Agora que você é refém do PlayStation, refém do Xbox, refém do Switch, um exemplo, se você não comprasse um PC, os caras aumentam os preços dos jogos do PlayStation, faz um negócio predatório lá nos jogos, tira a mídia física. Justamente porque você que pagou 2.000 pila no PlayStation não pode nem reclamar, porque você, entre aspas, você pode gastar 2.500 de jogo, mesmo assim você não compra um PC de 5.000 reais que roda o jogo do PlayStation. Então, meio que fizeram o pessoal de refém com essas paradas aí de tirar o disco do PlayStation, de botar pacote aí de PS Plus aí, mudar o jeito do PS Plus lá, tirar o Xbox, colocar os jogos lá que ia pro PC e desistiram. Então tá todo mundo agora vendo que o pessoal vai voltar a ser refém de console, né? O pessoal vai voltar a ser refém do console. Eu comprei meu Nintendo Switch e, por incrível que pareça, o Nintendo Switch tá mais barato o jogo do que nos consoles do PlayStation e do Xbox. Vai entender uma merda dessa. E olha que era mais caro, né? Isso que é o mais incrível. Quero saber, essas 50, 60 usando chip de 50, 70 é muito estranho. Porque eles têm que reciclar, né, Felipe Otávio? Eles têm que reciclar. E aí, Erivelto, como é que tá? Eles têm que reciclar, porque é um chip que deu defeito, né? É um chip que não tem toda a sua potência liberada. Então você consegue reciclar o que sobrou e usar. A Super é isso. A Super sempre foi isso. A Super é um chip da 5080 que deu defeito, é um chip da 5070 Ti que deu defeito, é um chip da 5070 que deu defeito. Aí tem menos umas coisinhas ali, eles fazem a Super. É uma reciclagem infinita. A Blackwell dá defeito lá na fábrica, gera a RTX 5090. A 5090 dá defeito, gera 80. Dá defeito, gera 70 Ti. Gera defeito, gera 70. Gera defeito, gera 50, 60. Gera mais defeito, gera 50. É uma reciclagem engenharia, né? Porque quando você faz o chip lá, fica os núcleos que dá para usar. Pelo núcleo que dá para usar, que vira placa. Infelizmente é isso, né? Eles não vão perder dinheiro com aquele serviço que eles investiram. Tanto que o IPA é assim que tem processador que é melhor que o outro por causa disso também, né? Infelizmente. Boa noite, mano. Sumiu, hein? Não faz isso não. Tamo junto. Não, mas eu volto, eu não sumo tanto tempo não. Não sumo tanto tempo não. O último sábado aí foi resolver um negócio com a mulher correndo ali. A gente foi comprar comida, foi comprar roupa, foi comprar tanta coisa pra casa. A gente ficou, pensei que ia resolver rápido, mas não deu pra ser rápido não, irmão. Ficamos sábado e domingo resolvendo coisa de casa. Deus me livre. Meu Deus, sofrimento, mano. Eu gosto de ficar em casa, não gosto de sair, não. Eu não gosto de sair. Eu não gosto de sair de jeito nenhum. Eu gosto de ficar em casa. Mas às vezes a gente tem que sair, e quando você fica muito tempo sem sair, aí você é cobrado pelo tempo que você ficou sem sair. É fogo. Ali, ó, boa noite, mano. Sumiu. O André mandou ali, ó. Consegui comprar o 14400F. Olha que delícia. Com uma 5070 da Asus, ATS, aquela que tem o RGB aqui não tem, e 48 GB de RAM. Tô bem, tá melhor que 90% do Brasil e do mundo aí. Vai rodar 2K por muito tempo com essa 5070 aí, porque vai ter o DLSS, DLSS M, né? Tem o M e o P, tem o FrameGen também para você usar. No competitivo você vai se divertir bastante. O 14400F é um ótimo processador. Você consegue rodar 144 frames sossegado com esse processador aí. Raros jogos que você não vai conseguir isso, como o Warhammer 40k, que ele é full CPU bound, ou um joguinho aí que você
rode um shader em 100% até você carregar o shader. Mas a maioria tu vai rodar 144 tranquilo ali, mano. Ah, então o modo história vai ser tranquilo, André aí. Vai ser tranquilo mesmo. Cadê o like, seus arrombados? O Lucas e diga chegou. Cadê os likes? Do nada. Daniel tá precisando pegar um celular Motorola. Cara, eu não compro Motorola, né? Eu não compro Motorola. Depois, eu já não gostava da Motorola. Porque é aqueles Moto G na assistência técnica. Eu trabalhava assistência técnica de celular e notebook e PC. O Moto G era o celular que era como eu parava assim, não vou comparar o Moto G com o EDGE, né? Mas o Moto G era o celular que dava 1 ano e meio, o chip, sem brincadeira, o chip do armazenamento do celular ele desintegrava. Tinha gente que durava 3 anos, 4 anos, que era pessoas que usavam um pouco menos, não ficava fazendo coisa, jogando coisa mais avançada. Mas um usuário mediano alto era 2, 3 anos de vida útil, a bateria morria, que era o primeiro, ou o chip dava defeito do armazenamento, que era de terceira linha. Se eu não me engano, aquele chip lá. Era um chip de terceira linha. Então eu não gosto de Motorola, mas como você tá falando aí, é um Motorola EDGE 60 ou 70. A gente pode vir aqui e dar uma olhada. Motorola EDGE 60 GSM Arena. Vamos lá. Aqui é o Google. Vamos botar aqui para comparar. Cadê o compare? Deixa eu ver aqui. Compare. Motorola EDGE. Motorola. Aqui tem um 70 e tem um 70 Max. Eu nem sei que merda é essa, mas vamos lá. Cadê o meu... Cena. Tá aqui, ó. Aqui tem o Motorola 60 e tem o Motorola 70. Ele foi lançado em abril de 25 e o 70 em outubro. Nano Sim, a mesma merda, 1 bilhão de LED, 6.7 inches, Android 15 o 60, Android 16 o 70. A vantagem do 70 é que ele é Snapdragon 7 geração 4. E não tem versão com o MediaTek. O 60 é MediaTek. MediaTek eu não gosto muito que ele tem problema. Eu mesmo quando eu vou usar IA nessa bosta aqui, é MediaTek essa bosta aqui. Eu rodo IA no CPU que é super lento, na GPU eu não consigo. No meu Mi 9 de 10 anos atrás, que era Snapdragon, a IA roda perfeito na GPU. Aqui fica dando erro na hora de rodar IA. Então, MediaTek tem alguns probleminhas aí. É bom com emulador e coisa do tipo. Mas programinhas de IA da Google, etc., ela tem um probleminha de gerar cálculo lá. Eles não têm drive, por assim dizer. Eu não gosto muito da MediaTek. Então, só por aqui eu já pegaria o 70. Agora, se você usa cartão de memória, o EDGE 60 é melhor porque ele tem entrada para cartão de memória, coisa que o outro não tem, né? O 70 não tem memória. Câmera, a mesma coisa. Tem uma câmera mais aqui, né? Tem uma 10 telefoto, se você gosta daquela foto focada. Esse aqui nem é o Pro. E o Antutu, o processamento do 70 é melhor, tá? Então, tudo aqui o 70 é melhor. É Snapdragon, não é MediaTek. Tem mais pontuação gráfica para rodar jogo. E roda IA melhor também, se você for usar um IA. E a parte da memória, ele tem 8 a 12 GB. O 70 seria uma melhor opção. Lembrando que eu não gosto de Motorola. Mas olhando só pela parte técnica, o 70 é bem melhor. Bem melhor mesmo. Vamos lá, Daniel tá precisando pegar um celular, então eu pegaria o 70. Nessas duas opções que você deu. Consegui tirar o Turbo Boost, agora não vai fritar. Ah, Leonardo, tu conseguiu tirar. O Leonardo pegou um processador com 36 threads. Tava com CPU cooler de 150 watts. E aí, quem segue o canal sabe, né? Aqui, deixa eu ver se tem aqui. Aqui é outra coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Né, volta. Vamos lá. Quem segue o canal sabe aqui, né? Quem segue o canal sabe. Que a gente tem aqui uns videozinhos explicando sobre Intel e AMD, né? Aqui tem Intel 13ª e 14ª. A gente tem uma playlist aqui, ó. Intel 13ª e 14ª. Deixa eu desligar o áudio aqui. Aí nessa playlist, cara, ó, isso a gente explica tudo, ó, sobre fase, MOSFET, o que é capacitor, o que é tensão, o que é usuário gamer, o que é usuário overclock profissional. Cara, esse vídeo aqui eu perdi um maior tempo explicando, eu não vou gravar de novo. Eu me recuso a gravar de novo.
Aí expliquei como configurar, ó. Quando você compra o seu processador da Intel, caso você não saiba, tem uma tecnologia, aproveitando o Leonardo ali, já vou ver o restante das perguntas, o Leonardo foi como falou, tem uma tecnologia chamada Enhancer Multicore, que ela muda de nome às vezes. Ela fica só Enhancer, CPU, Enhancer, alguma outra coisa. O que ela faz? Ela força todos os núcleos do teu Intel a ficar em 100% de uso o tempo inteiro. E não satisfeito em ficar 100% de uso o tempo inteiro, ele ainda faz o teu CPU ficar com clock máximo o tempo inteiro também. Quando você ir lá no Cinebench, no OCT ou raio que o parta, você vai ter a pontuação igual do YouTube Stream que fez o teste com a mesma configuração e você vai pensar que o seu PC está ok. Mas na verdade a tua máquina está fazendo overclock de fábrica. Está fazendo overclock automático de fábrica. Aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? Ele não tá aqui não. Deixa eu voltar. Ele tem um nome diferente aqui, ó. Performance, Advanced, CPU, Dynamic. Vamos ver ali. Legacy. Acho que não vai ter aqui não. E aí o nosso amigo ali desligou esse Enhancer Multicore da máquina dele. Ah, tá aqui, ó. Achei. Esse aqui, ó. Enhancer Multicore. Cadê ele? Cadê? Eu não lembro de estar. Ele desligou essa função da máquina dele. E automaticamente ele abaixou a temperatura do processador dele em alguns graus ali, né? Porque parou de ficar forçando o tempo inteiro o processador no máximo. Deveria estar aqui essa opção, mas não sei por que não está. O nome deve estar diferente. E aí também, a segunda opção que ele teve, né? Já que o PC dele não estava aguentando, era ele desligar o Turbo Boost. O Turbo Boost dele forçava o processador a ficar no clock alto. E aí automaticamente ele ficava de 2.6 para 4.2, só que o CPU ele não aguentava. Esse aqui não é um undervolt. O Turbo Boost não é um overclock de fábrica, digamos assim, né? Então o que ele fazia? Ele pegou o Turbo Boost, travou em 4 GHz aqui, não é overclock, é só o turbo da própria Intel. Colocou 40, colocou 38 e ficou usando o turbo até comprar um CPU cooler melhor. É uma medida paliativa até você comprar um CPU cooler melhor, que é aqui, ó, o Turbo Boost, que tem um 3.0 e o 2.0, e ele tem um CPU de 36 e se resfriou. Aqui a gente explica direitinho aqui nesses vídeos, não sei porque nesse vídeo aqui específico eu não lembro, porque faz tantos anos que eu fiz esse vídeo aqui, que eu nem sei se é esse que tem o Turbo Boost aqui que eu expliquei sobre isso, mas deve ser esse aqui. Deve ser esse daqui, eu só devo estar pulando alguma coisa que tô esquecendo, mas em resumo é isso, né? E tem muito teste que vocês viram na internet também da Intel, que o pessoal vem aqui nesse tubo aqui, ó, coloca limite térmico manual, ó, bota aqui 180, 160, e aí você quando vê aquele teste do seu cooler, o cara colocou um limite de energia. Aquele cooler que você viu aguenta 200 watts. Aí ele vai lá, coloca limitar a energia máxima do CPU em 200 watts. Aí você vê o teste, todos os coolers ficaram em temperatura parecidas e você consegue vender aquele cooler ou aquele WC porque você fez limitação de energia na configuração do Power Limit do Turbo Boost da sua placa-mãe. Que tecnicamente deveria vir de fábrica aqui em cima 65 watts, né, que é o de fábrica. E aqui embaixo, tipo 186, se você tem um i7, 253 se você tem um i9, só que isso limita o teu clock. E aí eles fazem isso para fazer teste de temperatura e você vê lá no gráfico do streamer que tá tudo maravilhoso, tudo batendo 80 graus, nada esquenta, nada pipoca, sendo que ele fez configurações aqui de clock, mexeu na energia e você vê o teste lá lindo e maravilhoso e é enganado, deslubriado aí pelos streamers aí que fazem esses testes aí para poder vocês ficarem... Opa, apareceu aqui que não devia, era para aparecer a minha coisa ali. Vocês ficam deslumbreados aí com esses streamers aí que ficam iludindo vocês com as coisas, ó. Que fica, ai, aqui, ó, bateu 5 GHz. Nossa, eu liguei o Turbo Boost, agora ligou todo mundo. Ah, eu vou ligar o Enhancer Multicore. Aí agora ligou mais 3. Agora eu vou ligar o Enhancer. Aí, ó, o que acontece quando você liga o Enhancer? Todos os núcleos igualam. Aí imagina 38 threads com o clock no máximo sendo forçado o tempo inteiro. Não tem cooler que suporte isso aqui, cara. O PC foi feito pra ser assim, ó. 2 núcleos com clock máximo e o restante lá embaixo. Não foi feito para isso aqui. Opa, meu Deus, apertei errado. O processador não foi feito para ficar assim, só que o pessoal vende esse peixe
E vocês, a maioria do pessoal cai nesse bait de achar que comprou um CPU, para ele ficar o tempo inteiro assim, ó, com todos os núcleos assim. Não é. Por padrão ele tem que ficar o clock mais baixo, só o 2 ou 1 no máximo. O resto tudo abaixa. E quando você usa todos os núcleos, geralmente esses aqui também abaixam. Todo mundo iguala. Então tem muita essa, eu vou pegar uma placa-mãe um processador um 9950X3D, que é 5 GHz, e quero usar 5 GHz. Aí você vai lá no streamer sonegador de impostos, sonegador de impostos não, né? Porque não sonega imposto, né? Porque ele não é... Vamos mudar a palavra. Você vai no streamer lá, omitindo informação, fala pra você que você bota lá menos 20 no PBO e mais 200 MHz e você consegue o clock de fábrica. Quando na verdade nunca foi aquele clock é para 2 núcleos. Então esse aqui é um playlist bem legal da Intel e da AMD, se vocês não sabem mexer em nada de configuração, ensina bastante coisa. Essa playlist aqui é bem legal para vocês mexerem aí, se vocês quiserem eu vou deixar aqui na descrição. Eu perdi um tempo da poxa. Eu sou um cara preguiçoso, eu não gosto de gravar vídeo do que eu já falei. Eu não gosto, se eu for gravar, eu vou fazer react. Eu não vou gravar de novo, porque deu um trabalho da poxa fazer esses vídeos aqui, cara. Deu um trabalho da poxa, foi pesquisa, foi ficar tendo que aguentar os fóruns do pessoal do Overclock falando merda lá. Eu tive que ficar dias e dias lendo essas bosta aqui, não tinha A pra fazer isso. Então, não vou gravar de novo, não. Sim, o Ryzen é pior que a Intel, porque a Intel, ela tem um limite de energia baseado no clock Double Boost, já de fábrica. A AMD é full overclock. Se você abaixa qualquer energia do AMD, ele perde clock. É intangível. Você bota lá o Eco Mod, ele perde clock. Ele baixa o clock e você fica com menos potência. E você economiza a temperatura, mas você perde potência. Esse negócio de undervolt que você bota menos e ganha mais é balela e pode acontecer somente se você tem um CPU de ouro, dourado, que o V-Core dele seja 1.5 e tua placa-mãe jogou 1.20. Aí você vai diminuir a temperatura. Mas é aleatório, não tem como você saber. E você ficar testando, você pode danificar os produtos. Então cada um assuma seu risco. É o que eu falo, né? Eu assumo que quem faz overclock e undervolt tem dinheiro para comprar uma peça nova ou pelo minimamente tá com uma peça velha que não tem mais como trocar e quer fazer um undervolt porque não tem como comprar outra. Tipo uma placa de vídeo da AMD que deu defeito e você só funciona com undervolt. E já passou 3 anos de garantia. Aí, não tem que aí realmente não tem o que você fazer. Você comprou uma placa com defeito da AMD e agora você vai ter que usar um undervolt para ela funcionar até você comprar outra. Então nesse caso você não tem opção. Apenas isso. Você só não tem opção. Agora se você comprou um produto novo, aí você devolve esse produto. Porque esse produto está com defeito. Você tem que fazer um undervolt para o produto funcionar. Ele está com defeito. É o que o pessoal não entende. O pessoal fica birrando já porque acha que eu sou contra o overclock. Lá no Discord tem 3 pessoas que fazem overclock e todas elas têm dinheiro para comprar outra peça, né? É o que a gente sempre comenta em live, né? E se não tiver nem peça para você comprar? Você receber de volta os 3 mil reais que você pagou na sua 3060 e você não conseguir comprar nem o 3050 com 3 mil reais. Adiantou do quê? Então tem que pôr na balança as situações reais das coisas, né? Isso aqui que eu queria comentar. Obrigado aí, ô Leonardo. Que bom que deu certo pra tu aí. Tu conseguiu resolver aquele teu CPU de 38 núcleos. O Mário Vitor mandou ali. O único Motorola que tive vontade de ter foi aquele Motomax que tinha traseira de nylon balístico. A gente derramou ele num copo de água e o abençoado, esqueceu de tampar o buraco. Ele esqueceu de tampar o buraco da gavetinha do chip, entrou água. Tinha acabado de comprar o celular. Vou testar no copinho d'água. Eu não me lembro, eu nunca esqueço desse Motomax. Foi o celular mais rápido para levar na ciência técnica. Não, vamos ver se é a prova d'água mesmo. Só que não tamparam o que ele antigamente vedava com a rolinha de plástico, né? Então os caras se lascaram, mas foi lá em 2014, exatamente. Bem, bem velho isso daí. Mas era um bom celular esse Motomax. Vamos pegar ali. Valeu, na de BR tem uma mais de 3 anos. Deixa eu ver ali como é que tá. Consegui tirar o Turbo Boost, não vai afetar. E Danilo Júnior, como é que tá? Salve, boa noite. A 3050 é só o fiapo do chip. Mas pelo menos ela é RTX e tem mais tops que esses notebooks aí
que são vendidas, pra você ter ideia, tem notebook aí que tá sendo vendido a R$ 7.000, que tem a mesma quantidade de tops que uma 3050. Então pense por esse lado, você tá com dinheirão aí na mão, hein? Passei pra deixar o like, mestre. E aí, Sangar Gamer, como é que tá, velho? Tudo bom? Boa noite, suave, amém. Vai, Corinthians. Oi, Rubens. Não jogo competitivo, só uma história. Qual é esse? Não sei o que o Dado tava falando na hora, porque eu não sei o que ele tá falando também. Valeu, tenho uma mais de 3 anos. Vou sortear um brother aqui do chat pra me dar 2 pentes de memória 6.000. Também quero, João Paulo. Quem é que vai me sortear também? Estava 100 graus, agora tá 50 e 60. Exatamente, Leonardo. Aquele vídeo lá que eu mandei, esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro vídeo aqui explica, ó. O tipo de usuário, ó. Tem um entusiasta, no caso lá no nosso Discord é o Dilex, que ele mora na Europa. Ele tem um kit com... Qual é o processador, meu Deus? Ele tem um i9 lá, parrudesco lá, com tudo água, a placa de vídeo, a água, processador, tudo é água. O water cooler é custom que ele configura, porque lá ele tem como comprar a rosca, o tubo, a bomba. Lá ele consegue comprar tudo. Então ele mesmo faz tudo lá, manual, e ele sabe fazer manutenção. Então esse é o game entusiasta. O entusiasta ele faz overclock porque ele quer. O PC dele faz o que ele quiser. O PC é dele, ele faz o que ele quiser. Se quebrar, ele compra outro. Se a peça estiver cara, ele tem dinheiro para comprar. Se do RMA não der, ele tá cagando e andando para RMA. Esse é o tipo de overclock que eu considero que tem dinheiro. Que nem eu quando eu tinha meu FX. Eu tinha 1.000 pila guardado no banco para comprar outra FX, outra placa-mãe e as memórias se desse defeito. Então eu fazia overclock não condenado. Eu tinha o dinheiro para comprar outro PC, no caso placa-mãe, memória e processador. Então eu tava pouco cagando e andando pro overclock do processador do FX. Até eu comprar um i5 8400 que nem fazia overclock, dava uma lapada no meu FX, né? Com menos núcleo. Os núcleos fake do FX. Tem um usuário comercial, que é o caso teu aí, ô Leonardo. Como você não tem potência para resfriar o processador, você entrou no perfil de usuário comercial. O que o usuário comercial faz? O usuário comercial ele quer o PC o mais estável possível para ele trabalhar e o PC não desligar. Matsuki Curralado mandou R$ 5. Tem uma 4070 Ti Super e o M7 1700 870 GB RAM. Devo merecer algo. Meu PC está perfeito, porém quero achar algo para dar problema, tipo um devolta e overclock no lar. Opa, obrigado aí, Jorge Nascimento, pelo presente aí. E Matsuki, obrigado pelo superchat. Eu adoro esse papo. Quero arrumar algo pra dar problema. Quero arrumar algo pra dar problema. Só vou terminar aqui essa tese e já respondo. Aí o usuário comercial ele quer o mais estável, que é o que a gente comentou aquela hora, né? O Turbo Boost, se você colocar ele a 4.7, quando você está rodando o processador a 5.0, ele cai 300. Então automaticamente ele fica 4.7. Então para que tu vai deixar o teu PC com o Turbo Boost 50, 49, 48, 47? 50, 49, 48, 47. Se você vai trabalhar, ele vai ficar 47 o tempo inteiro. Aí o usuário comercial faz o quê? Vai lá no Turbo Boost, trava 47, todos os núcleos. Coloca um V-Core fixo, porque como todos os núcleos nunca vai mudar o clock, sempre vai ficar 4.7. O V-Core fixo fica para todos. E aí, por exemplo, o meu i9, por exemplo, ele era 1.30, quando eu peguei ele era 1.40. Troquei a placa-mãe, uma placa-mãe com mais fase, ele caiu de 1.40 para 1.30. Só que ele rodava normal 1.24 e quando eu trabalhava 1.30. Como os clocks estava tudo 47, ele não passava disso. Era 1.30, 1.24. 1.30 em full trabalho, 1.24 jogando. E era eternamente isso, não passava disso. Se eu ligasse as funções da minha placa-mãe lá de turbo boost automático, o V-Core pulava para 1.37, a temperatura lá pro caramba. Se eu ligasse o enhance multicore ia para 1.40. Então, cada coisa que eu ligava da minha placa-mãe automatizada da Gigabyte, o meu V-Core aumentava, consequentemente, meus watts que ia para meu CPU cooler aumentava. Então, esse é o usuário comercial, que ele quer um PC estável para trampar. E o gamer, que é o que menos se lasca nessa história de overclock, que é o cara que vai usar essa história de usar só 2 núcleos para jogar, já acabou, né? Porque tem jogo hoje que usa 8 núcleos. Então, essa aqui até acabou por terra, né? Que o gamer, o jogo só usa 4 núcleos.
Aí você faz overclock de 4 núcleos e pronto. Não, não acabou. Agora os jogos já usam tudo. Até os 16, se bobear. Então o game é o que menos se lasca nessa parte aí das configurações, porque geralmente o jogo usa menos, né? Consome tipo 100 watts, 120 watts do processador, até 50 watts. O jogo consome muito pouca energia. Tirando um shader ou um jogo multiplayer que consome mais. Então, tem tipo, cada usuário tem um tipo de uso, né? Mas é o cara saber isso, né? Tipo, ó, é um undervolt? Não. Turbo Boost é um overclock. Eu falo isso. Tanto da AMD como da Intel, o Turbo Boost é um overclock de fábrica. O CPU vem de fábrica 2.6 e tu bota 5 GHz, isso é um overclock, só que de fábrica. A Intel e a AMD te vendem um produto com overclock de fábrica, que é o limite que aquele CPU aguenta bater com o teste que a AMD e a Intel fez. Aí você fazer overclock, você está passando o limite que a Intel já programou para aquele chip. E você fazer um undervolt é você arriscar, tentar achar um V-Core, no caso da Intel, né, que é o V-Core, para poder deixar menos watts consumido. E na AMD você tenta fazer a temperatura diminuir, tentando não perder potência. E aí você brinca do jeito que você quiser brincar, né? Quem perde o jogo sempre vai ser você, não outras pessoas, lembre disso. Opa, deixa eu ler lá o comentário ali do Matsuki que eu passei, né? Eu tava numa prosa ali. Cadê ali? Cartier, incentivos, mensagens. O Matsuki encurralado. Vai ter colocado encurralado. Tem uma 4070 Ti Super, um 12700, 80 GB de memória. Devo mexer em algo? Meu PC tá perfeito, porém quero achar algo para dar problema. Ai, meu Deus do céu. Tipo um Undervolt e overclock. Lula lá. Olha, cara, teu PC tá muito bom, tá? Principalmente pra 4K e pra 2K com esse processador aí e essa placa de vídeo, tá? Tá bom até demais, mas se você quiser arrumar problema, se você quiser arrumar problema, você pode ligar uma opçãozinha lá na tua placa-mãe, né, que a gente comentou agora aqui, você pode ligar o TVB da tua placa-mãe. Ó, esse aqui é o TVB. Quanto mais frio ele tá, mais ele sobe clock. Tu pode ligar o Turbo Boost 3, que ele aumenta mais clock do Turbo Boost 2, que é esse aqui. E tu pode ir lá na tua placa-mãe ligar o Enhancer Multicore, ou Multicore Cores, ou Core Enhancer, que eles têm nome diferente para você não saber qual é a função. Que ele vai forçar todos os seus núcleos a subir no máximo o tempo inteiro. Aí você vai ver o vulcão entrando na sua casa. Se você tiver com frio aí, eu recomendo essa opção aqui, tá? Se você tiver com frio, você liga lá na tua casa que sua casa vai ficar quentinha. Quentinha, quentinha, quentinha. O teu aí, a 12ª, já tem essa função, tá? Aí você pode brincar à vontade. É só ligar o Enhanced Multicore, ligar o Turbo Boost 3.0, ligar o TVB e você vai ter uma casa quentinha, quentinha, quentinha e sossegada. Vai ter uma casa... Garantia aí, ó, garantido. Garantido seus 110 graus aí, sossegado aí na sua casa, de impacto extremamente nítido aqui, ó. Até botei errado aqui, desculpa, eu tava na tela errada aqui, ó. Impacto extremamente nítido aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, seus 110 graus aqui na tua casa, tranquilo. E quando você ligar o seu Turbo Boost aqui, ó, 3.0 aqui, mais 100 MHz, TVB mais 200 MHz, mais 300 MHz em cada núcleo, com 20... Quantos núcleos tinham teu? 16 threads? Ixi. Vai lá brincar de calor humano, cara. Calor humano, calor digital. Calor digital. Pode ir lá brincar seguro lá com a tua... Com a tua... com a tua placa, né? E esse vídeo aqui, mó explicativo, tem 215 views. Tem 3 anos e usa até hoje. E 25 likes. Esse vídeo mó legal aqui que explica toda a configuração, porque ninguém liga, né? O pessoal só quer comprar os produtos e usar. Isso aqui é bom que quando eu ficar velho, gaga, eu vou ver meus próprios vídeos e vou lembrar quando eu for montar meu PC. Isso aqui que é bom. Ai, ai. Vamos ver aqui. Obrigado aí pelo superchat, Matsuki. Boa noite, Deurico. É normal o 7800X 3D bater 85 graus em jogos em Full HD? Sim. Mario Victor, sim, normal. Se você depende do teu cooler, depende da tua placa-mãe e depende do jogo. Por exemplo, se você estiver jogando Fortnite, por exemplo,
ou um The Last of Us 1, ou um Warzone, ou um Battlefield 6, que usa 100% dos seus threads, porque eu vejo um erro de muita galera, é que quando vai lá no MSI Afterburner, ele tá lá, meu CPU tá usando 26%, mas tá batendo 80 graus. Só que você tá vendo só o CPU ali. Você não tá vendo que teus threads tá 100%. Os teus 16 threads tá lá, ó, sofrendo pra entregar o FPS, você tá vendo, mas só tá 20% ali. Só tá 30% ali. Só que não. Os 16 threads tá lá, ó, torando na bagaça. E aí também depende do teu jogo. Depende da rotação de fan do teu cooler. Se teu cooler tem dissipador suficiente também. Porque o meu cooler aqui, ele fica 100% o tempo inteiro. Todos os fãs do meu PC, com exceção do Delta, que tá a 2500 RPM aqui, fica 100% o tempo inteiro. O meu bloco de cooler é de 14 centímetros. Então eu tenho praticamente 1 kg de ferro para o calor ficar armazenado. O meu gabinete, o airflow dele é maravilhoso. Então eu não tenho problema de ficar calor. Não tenho gabinete aquário que o vento não passa. Eu não tenho um GPU jogando ar quente para cima e o meu cooler sugando, seja pelo air cooler ou seja pelo bloco do WC. Então tem várias coisas que envolvem isso daí. Se o cooler é 135 e a placa Tomahawk, você aumenta esse cooler aí, cara. Aumenta o fã desse cooler. Larga o medo aí de aumentar o cooler. Atualiza a BIOS da tua placa aí. Atualiza a BIOS da tua placa mãe aí, porque provavelmente o teu processador tá com a BIOS antiga e tá com aquelas tensões antigas ainda. Que tava no começo da placa, né? Mas não é normal não, tá? 85 graus em jogo só se o teu jogo estiver usando 100% do CPU. Tipo Fortnite, Battlefield, Warzone 3, T8 e E3 dificilmente vai ter esse problema aí. E Full HD usa mais CPU que do Sky 4K, tá? Bota esse fan 100% aí, abre a tampa do gabinete se não for de vidro pra não quebrar, né? E faz o teste, porque pode ser que teu airflow aí esteja uma porcaria e teu CPU tá tancando o teu processador e a tua GPU. E aí tu vai sentir o calor mesmo. No jogo competitivo, qual é esse? Tem uma mais de 3 anos. Estava 100 graus, agora tá 50-60. Show. Fala, mano, tá valendo a pena pegar o 12400 e montar LGA 1700? Sim, cara. Tá valendo a pena sim. O 12400 é o CPU mais barato. Se você quer jogar um Full HDzinho 100 FPS, 60 FPS, colocar um jogo no low aí, pegar um bom FPS aí, cara, esse processador é muito bom, cara. Esse processadorzinho aí, ele é de respeito, ele é barato. Você consegue pegar uma placa-mãe da ASUS baratinha aí, de 600 pila aí, colocar ele com até uma H610, colocar a memória DDR4, que é bem mais barato também. Colocar a memória DDR4, que é bem mais barato. Tá até aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Tá até aquele aqui, ó, 12400, ó. Em Full HD, no Ultra, com as 4090, 100 FPS. DDR4 e 120 DDR5. Praticamente empatando com o 5700X3, o 5700 aqui X. É um bom FPS. E se você colocar o jogo no médio, você consegue até aqui, ó, um 117 FPS com DDR4 e um 140. Vitor Madeira mandou R$5. Eita. Salve, meu caro. Qual placa recomendaria entre uma 970 T de 16 GB e uma 570 Ti de 8 GB? Só jogo campanha. Aproveitando a oportunidade, se o marisco vem do mar, o Francisco vem da França. Como é que ele fez 2 áudios com duas vozes? Agora eu fiquei curioso. A máxima, provavelmente, Vitor, foi o shader. Você rodou algum shader no teu jogo aí que deu a máxima, cara. Quando você liga o jogo, roda shader. Entenda uma coisa. Quando vocês estão instalando... Desculpa aí, eu vou responder já o Mário Vitor aqui. Já vou responder o menino ali que tá falando dos 5 e já vou responder o superchat. Aprenda uma coisa, galera. Em jogo, quando você tá baixando um jogo na Steam, o CPU bate 100%, porque ele tá compactando o jogo, ele tá extraindo, ele tá baixando, ele tá instalando, então ele tá fazendo 4 coisas no teu CPU. Então ele vai usar 100%. Quando você abre o jogo, Stellar Blade, Stalker, The Witcher 3,
Até Warzone também, quando você abre também tem shader, vai bater 100%. Então essa é a hora que você vai ver a temperatura lá no caramba. Essa é a hora que você vai ver se o teu CPU não vai bater a temperatura do T-Junction, né? Que no caso do 7800X 3D é 89 graus. Então, recomendo aí você ver essa sua curva aí de fan, ô Mário Vitor, porque a minha curva de fan é assim. O fan fica 100% o tempo inteiro. Agora, se você confia em sensor de temperatura que eu não confio, você coloca lá 50, passou de 55 graus, fan 100%. É o que eu faço na minha GPU. Minha GPU fica 30% o tempo inteiro. Passou 50 graus de temperatura, 100% de fan. Ai, vai quebrar o fan. Eu tenho uma GTX aqui 1080 Ti há 6 anos e com fan 100% não estragou. Eu tenho uma 4070 Super aqui, faz 2 anos e meio, 100% não estragou. Agora eu tô com a 4070 Super aqui também, a mesma coisa. Se estragar é porque é da Galaxy, porque a da MSI nunca deu pau. A da MSI nunca deu pau no fan. Então, tenta fazer essa curva de fan aí, faz o teste, abre o gabinete, vê o fan 100%, porque pode ser somente isso, que tu botou o modo silencioso no perfil do fan e aconteceu isso. Porque perfil silencioso não quer dizer que ele vai fazer que ele não vai fazer barulho, quer dizer apenas que ele vai rodar menos. E não existe perfil silencioso nem na Noctua. A Noctua faz menos barulho. Não existe perfil silencioso. Apenas roda menos o fan. Apenas isso. Quanto à pergunta ali do 12400, vai na festa, vai se divertir pra caramba. Bota uma 5060 Ti aí, uma 5060 aí, vai se divertir pra caramba com esse 12400 aí. E vai jogar jogos aí, coisa que muita gente não vai jogar porque não vai ter nem PC pra se divertir, tá bom? O boleto do mês. Boleto do mês. Meu Deus. É um nome bem engraçado aqui. E aí, Victor Madeira, como é que você tá? Tu quer uma 9060 XT de 16 GB ou uma 5060 Ti de 8 GB? Cara, em potência bruta, eu tenho que fazer um site dessa birosca aqui. Depois eu vou mostrar o site que eu fiz pra vocês aqui. Quem é membro já viu já. Em potência bruta, cara, eu diria 9060 XT. Ah, eu pensei que era 9070. Eu ia falar que é 9070, claro, né? Em potência bruta. Deixa eu pegar aqui. 9060 XT. Cadê ela aqui, ó? Pronto. Ó. Vamos lá. Aqui e aqui, ó. Em potência bruta, a AMD é melhor. Isso aqui é uma coisa que eu não posso mentir. Em potência bruta, a AMD é superior. Tanto que você vai poder rodar mais FPS, tanto que você vai poder rodar mais coisas na memória, porque você tem como botar as coisas na potência da placa também. Ó. Ela tem praticamente 8 FPS a mais em 2K e ela empata com a de 16 GB da Nvidia. Em termos de preço, você não tem como bater isso. Agora, se você joga em Full HD, a 68 GB seria a melhor opção no sentido que você não vai ter problema com driver. Tem muita galera reclamando de falta de compatibilidade com Windows 11, falta de compatibilidade com driver atrasado para o lançamento de jogo, aquele padrão da AMD. A placa em si é muito boa quando funciona, ela é maravilhosa, é uma placa excelente quando funciona, é maravilhosa. Só que eu usuário da Nvidia, compro a Nvidia pela paz. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Se você for jogar jogos em 2K ou 4K, ou você gosta de botar jogo em alto pra cima, a 960 XT vai ser a melhor opção por causa da memória. Mesmo ela não tendo DLSS, mesmo ela não tendo uma bom qualidade em patch trace, né? Ela roda bem Ray Trace, aqui ela roda até bem Ray Trace, né? Cadê aqui, ó? Em Full HD aqui, ó. Vamos pegar em Full HD, ó. Em Full HD aqui, ó. Ela empata, por isso que eu te falei que em Full HD não vai fazer tanta diferença, ó. Em Full HD os jogos não usam tanta VRAM assim. Claramente se você tiver uns 32 GB de memória também, né? Agora se você for jogar em 2K, ela vai ser a melhor opção. Se você for jogar em Full HD, eu pegaria a 5070 Ti. Em Full HD. Agora se você for jogar em 2K, infelizmente eu não posso recomendar a Nvidia mesmo que ela não tenha nenhum bug. Porque tu vai ter mais memória para você rodar teus joguinhos aí, que geralmente é 11 GB de memória aí, para você jogar uns joguinhos em 2K aí, em qualidade alta aí, principalmente. Lembrando que você tem esses negócios do drive, não é muito bom com patch tracer, e você vai ter que aceitar os probleminhas, né, de quando ocorrer.
Se você não tem dor de cabeça com isso, eu vou de AMD. Porque não tem como te fazer comprar uma placa de 8 GB de memória, né? Infelizmente, né? E eu não compraria uma placa de 8 GB de memória. Eu não compraria. Mas fica em termos, então, eu pegaria da AMD. Mas fique avisado desses problemas que ela vai ter, que você vai ter. Oro que você não tenha. Mas tem vários relatos aí no X que eu peguei aí de pessoal reclamando de drive, principalmente com Windows 11, com probleminha de otimização de coisa que a AMD não entrou ainda, digamos assim, né? Mas irredutivelmente a AMD é melhor, tá? E no final da tua resposta, a AMD é melhor. O Maresco vem do lá, o Francisco vem da França. Não sei essa resposta, Vitor Madeira. Essa aí realmente eu vou ficar devendo. Essa aí eu vou ficar realmente devendo. Oxi. Minha live tá em Full HD aqui no backup. Acabou. Acabou o jogo da... Acabou. Vamos fechar aqui que eu tava vendo duas coisas erradas aqui. Pronto, fechar aqui. Mas obrigado aí pelo superchat. Cadê? Do 2.400 a gente já respondeu. Outra coisa, vale a pena por R$ 800 ele ficar abaixo desse preço? Cara, promoção do 12.400 ele já foi por 600. Mas se você esperar, você não vai ter nem opção de comprar, tá? Esse 12.400 aí teve promoção de R$ 400. 400 ou foi R$ 500? Mas é promoção pontual, cara. Esquece agora. Agora estamos em outro mercado. Hoje é sempre mais barato que amanhã. Digamos assim. Se você ficar esperando que nem o pessoal que ficou esperando para comprar Super, tá sem GPU até agora. Podia ter comprado a 5070 por 4.000, 3.800. Agora vai pagar 5.000. E podia estar jogando já faz 1 ano, 7 meses, 8 meses, se divertindo. Ficou se regrindo para poder pegar agora mais caro. O Nect perguntou aqui: o Ryzen funciona da mesma forma? Sim. Os Ryzen funcionam da mesma forma, até pior que a Intel, como eu comentei mais cedo, cara. Tá certo, redundância só em segurança. Fala, Light Daniel. Aí, FX Fred, como é que tá? Passando pra dar aquele salve, lembrando pra galera não comprar a placa-mãe da Gigabyte. Placa-mãe da ASUS. ASUS ROG MSI. Eu tenho uma 700 GB e nunca deu problema. Ainda, graças a Deus, tá? Graças te dou. Olá, amigo, boa noite. Tenho um Ryzen 5600 GT e quero colocar uma placa de vídeo. RTX 7600, será que melhora mais o gráfico? Cara, eu te recomendo a RVG. Se você não quer ter estresse, olha a tua placa-mãe. Tua placa-mãe... É que tua placa-mãe, ela provavelmente vai ser PCI 3.0, né? Tem que ver se tua placa-mãe tem BIOS pra placa de vídeo que você vai usar. Porque a série 5000 da NVIDIA ou a 9000 da AMD, elas tem que ter a BIOS da versão do lançamento delas. Eu te recomendaria, assim, pegar uma 5050 em vez dessa 7600. Por questões óbvias que ela vai dar menos estresse, né? Mas tem que ver qual é a tua placa-mãe. Que você vai ter Ray Trace, você vai ter DLSS, você vai ter gerador de quadros, não vai ter bugs com jogos, você vai ter muito mais longevidade de tempo do que tu pegar essa 7600 aí. Que vai ter alguns jogos aí que você vai colocar no alto, caso você não saiba, tem alguns jogos que quando você coloca no alto, ele automaticamente liga o Ray Trace mesmo que você não queira. Então vai ter muitos jogos aí que vai estar desse jeito, já tem uns 5 que lançaram assim. Você vai ligar o jogo no alto e aí ele vai te forçar a botar no médio, porque se você colocar no alto, a tua placa, a 7600 não roda bem Ray Trace. A 9060 roda Ray Trace bem, até, só que ela não roda bem Patch Trace. E o 7600 tem aquele FSR 4 de pedreiro, né? Quantificado pra caramba, comparado a 9060. Então, tipo, se você não tem nenhuma opção mesmo, o 7600 vai ser uma boa opção para você jogar. Tanto ela como a 4060. Tá até aqui, ó. Cadê? Deixa eu mudar aqui, ó. Tá até aqui, ó. Tu vai ter tipo 69 FPS em Full HD. Equiparável quase uma 4060, ó. Em Full HD. Tu vai ter um desempenho quase de um 4060 aí. Então, em jogo rasterização bruta. O FSR vai ser o 4 quantificado, você vai perder desempenho, né? Porque a sua placa não tem o chip de IA para fazer o FSR 4 de verdade. E você vai rodar jogos e se divertir por um período de 3 anos aí, se você for jogar jogos novos. E se você for jogar jogos retrô,
tu vai se divertir por um bom tempo aí a 60 FPS na maioria dos jogos. E o teu processador também te limita até o processador te limita até uma 5060 ou uma 9060 XT. Porque ele só roda PCI 3.0. Beleza? E lembra de colocar na BIOS 3.0 também para você não ficar dando erro de a placa ser 4.0 e tua BIOS ser 3 e ficar dando conflito lá na tua BIOS, tá? Boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Carlos Alberto. A rosca lá ele. Exatamente, Eduardo. Boa noite, Jorge Nascimento. Como é que tá? Danilo Júnior, André LMS, Ricardo Farm, Marlon Tico. Meu Deus, YouTube. Por que você bota nomes por extenso? Leonardo da Silva. Rafael NR1 de novo. Vitor Madeira. Leonardo ali, FGS Lives. O Jorge Otaku 999. Ó, Jorge Otaku, eu tenho uma placa de Otaku para vender aqui. Eu tenho umas 30 Super de Otaku aqui, versão iPhone Edition. Preciso me livrar dela, diz o outro. Eu vou chegar aí no chat embaixo já, tá? Daniel tem uma curiosidade, observei esses dias. É sobre pino de alimentação da 9070. Uma tem 3x8, outras tem 2x8. Qual a diferença? Energia para overclock. Apenas isso. Assim como eu falei para vocês na live, que a AMD é baseada no overclock em CPU, a mesma coisa é placa de vídeo. A única diferença da 9070 para 9070 XT é clock, praticamente. E como é que se gera quando você aumenta a clock de uma GPU? Mais energia. Entendeste? Por isso uma tem 2, que ela tá no modo estoque. E outras tem 3, porque elas estão no modo AC. Ou ela tem um perfil de clock maior para poder gerar um pouquinho mais de FPS. Então, tipo, por exemplo, eu tenho uma GTX 1080. No site da NVIDIA, ela consome 250 watts. Porém, o meu modelo OC da MSI, ela consome 325. Ela saía de tipo 2.300 MHz para 2.600 MHz ou 2.450 MHz. Esses 300, 200 MHz a mais que ele subia do clock, um pouquinho de megahertz a mais na tensão lá, a energia pulava praticamente 100 watts por causa de 200 MHz. Então, esse tiquinho a mais é clock da sua GPU. Apenas isso. É clock de GPU. Tanto é que a própria NVIDIA colocou 50 MHz a mais porque ela não tem folga de clock nas 5000. Como é que você vai dar clock a mais numa 5090 que já está no 600 watts no limite? Como é que você vai aumentar a clock numa placa-mãe que já está no limite de energia? Então, meio que por isso que a NVIDIA agora na série 5000 ela colocou tipo 30 MHz, 40 MHz a mais. Coisa que no passado era 200, 300 MHz. Uma placa com AC realmente tinha frequência a mais da versão de base, né? Tipo, de 2200 ia para 2500. Você ganhava alguns 3, 4 FPS em Full HD por causa disso. Então seria isso em base, André. O backup de fábrica parece PS2 destravado de fábrica, exatamente. Tem um 57X 3D, mas 5070 não precisa então ser para M5 não, cara. Tu tá com um kit extremamente estável, tu tá praticamente com o meu kit antigo aqui, que era a 70 Super da NVIDIA. Tu roda os jogos a 144 FPS sossegado, tu roda jogos multiplayer, offline, tudo de boa, tu liga o FrameGen, tu liga o DLSS. Por que tu quer ir pro M5? Se tu quiser pro M5, faz dinheiro com esse teu kit aí pra poder comprar o M5, pô. É mais fácil. Eu tô com esse kit aqui, cara. Eu podia ter comprado um 780X 3D, podia, mas pra quê? Pra que eu vou comprar um 780X 3D pra rodar jogo a 60 FPS? Pra continuar com 8/16? Eu vou sair de 8/16 pra ir pra outro? Não faz muito sentido pra mim. Eu só saí do i9 porque o i9 não tava rodando algumas coisas que eu precisava. Senão eu tava com o i9 com a 4080 Super. Só por isso que eu saí do i9. E porque tinha dinheiro também pra comprar, né? O 5700X 3D, que tava 900 pila. O cara vendendo uma 90XT. O cara vendendo 9070 XT e 32 GB por 1.000, 6.100 no LX. Compensa? Não sei. Talvez essa memória não foi compatível com a placa-mãe dele. Talvez ele recebeu a benção da AMD que eu comentei na live inteira. E aí ele quer se livrar do problema. Talvez ele comprou a memória de frequência
baixa e ele quer trocar por um de 6.000, um série menor. Talvez, né? Não sei. Não sei nem se o cara é confiável, Leonardo. Devo levar em consideração a temperatura da GPU geral, do hotspot e da VRAM. Porque a hotspot e a VRAM bate 32 graus enquanto a placa não sai de 65. Cara, Rafanol, vai jogar, cara. Para de se estressar com essas merda. Sabe quando tu vai ter que se estressar? Quando você estiver jogando lá, tua placa de vídeo tiver 2.300 MHz lá, que é o clock base dela. Tu tiver lá rodando 100 FPS, ela cai pra 30. E não por bug daquela bosta, daquele Assassin's Creed lá, que você cai numa árvore, aperta o botão pra cima, o jogo some e você vai pra 0 FPS. Não por bug de jogo, tá? E sim realmente por alta temperatura, porque o hotspot ele suporta 105, 100 graus tranquilo, tá? Então, não tem essa de ficar sofrendo não, porque a gente já vai comentar sobre o hotspot aí da Nvidia, tá? Primeiramente a gente vai terminar de responder as perguntas aqui do pessoal. Eu já vou explicar sobre o hotspot, Rafanal. Opa, joga em Full HD, a qualidade é DLA. Cara, Full HD tem um problema chamado anti-aliasing. Um problema sério chamado anti-aliasing. Você tem que ter anti-aliasing nessa merda. Então eu usaria DLA. Full HD você não usa qualidade. Você não usa DLSS em Full HD. Pra que você vai usar DLSS em Full HD? Você vai deixar o jogo pior do que já é. Usa o DLA, pô. Vamos lá, tenho 32 GB e um 14600K. Tem uma AMD e não estou conseguindo rodar Assassin's Creed Remake. Erro DirectX abriu o jogo. Exatamente isso que eu falo da AMD. O pessoal pode falar que quando funciona, funciona, mas tem esses estresses. E eu não tenho paciência para isso. Eu quero chegar em casa. Eu chego em casa umas 5 e pouca da tarde. Eu tenho das 5 e pouca da tarde fazer as coisas, sair, voltar até umas 10, 11 horas, resolver tudo. Então eu quero chegar em casa, meu PC tem que estar trabalhando, porque eu saio de casa, o PC fica trabalhando em casa igual. Então meu PC não pode desligar, meu PC não pode dar erro enquanto ele está fazendo os trampos, quando eu não estou em casa. Então eu não comprei AMD por causa disso. Eu prefiro o paz. Então vamos lá, ainda preocupado. A AMD preocupada em vender Ryzen X3D, exatamente. Salve, man. A 70 Super vai chegar com 18 de VRAM. Tava querendo comprar 5070. Cara, Ravik, compra o que tem agora. Se você ficar esperando a Super sair, eu já comentei isso ano passado, você está sendo feito de trouxa pelo mercado. Porque você vai continuar esperando sair, a placa vai continuar aumentando, vai sair do estoque, vai chegar a 5070 Super com um preço exorbitante, praticamente no preço de uma 5070 Ti. E você vai ficar lá chupando o dedo, chorando que você não comprou a 5070 que resolveu seu problema. Porque se você tem dinheiro, com todo respeito, Ravik, se você tem dinheiro para comprar uma 5070 Super com 18 GB de VRAM, você tem dinheiro para comprar uma 70 Ti, que tem 16 e resolve seu problema. Porque nenhum jogo atual precisa mais que 16 GB de VRAM para jogar. Então, esse é o conselho que eu dou para você. Você quer comprar a 70 Super? Compra a 5070 Ti. Pronto. A placa já existe. Ai, vai. Amigo, depois quando você ficar aí com seu espírito de espera, na esperança de comprar um negócio barato e se lascar, você vai lembrar do que eu te falei, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Boa noite, FGS Lives. Boa noite aí, cara. Tenho duas 6900 XT. 2K, 180, uma 40 Manli, 4 HD, uma 54K. Estou feliz com todas. Detalhe, tenho 5 filhos, caraca. Que bom que tu tá feliz com as suas AMDs e Nvidias aí, ô Daniel Moreira. Estou com 9900X e estou com dúvida dessas três placas. As ROG Strix, cara. Eu nem vou ler as placas que você tá mandando. Qualquer placa com 14 fases e 80 amperes vai rodar esse processador. Qualquer uma. Pode ser uma Asus B850 Plus, TUF Plus. Pode ser uma MSI X870E Game Plus, ou Carbon, ou qualquer uma com 14 fases. Qualquer uma,
E você não vai gastar. Você vai gastar de 1.500 a 2.500 reais. 3.000. 3.000 se for a Carbo. Qualquer uma serve, cara. Eu pegaria a Carbo. A MSI tem 3 anos de garantia. O... Não, Guilherme, a gente tá só conversando aqui de boa. Eu pegaria a Carbon, tá? O FPS Lives. Eu vou aproveitar aqui, vocês estão aqui, ó. Quem é membro do canal já viu. Quem não é membro não viu, né? A gente criou um site hoje de manhã. Vou aproveitar a pergunta do nosso colega aí, o FGS Lives. A gente criou um site. Não sei se vocês chegaram a ver lá no... Isso aqui são... Eu pedi pro Gemini, eu pedi pro Cloud, né? A gente pediu pro Cloud, pediu pro GPT. Mas cadê o... Cadê a desgrama do GPT? Tá aqui. Eu pedi aqui, ó. Pronto. Ué. Ah, eu tô com o Capture ligado aqui. Pronto, agora tá certo. Primeira vez que eu gastei 100% da minha IA. Primeira vez que eu gastei 100% de 5 horas de IA. Aqui tem as pautas da live que eu tava lendo aqui. A gente tem umas pautas de live aqui que a IA faz pra mim. Em Python, e depois a IA faz o resumo pra mim, ó. Bem interessante. A gente fez um site hoje de manhã. Eu fiz uns prompts lá na... Como é que fala, meu Deus? Eu fiz uns prompts lá na minha IA local, para poder diminuir o gasto da IA paga, né? Merda. Eu bati sem querer no teclado aqui. Ai, caramba, deixa eu apagar essa água daqui também, para não derramar aqui. Depois que eu fiz os prompts do site e limpei o meu Excel, eu pedi para IA aqui pegar o meu Excel limpo e gerar um site para mim, HTML. Ele gerou um site para mim com um banco de dados de placa-mãe que eu tenho aqui. Fiz o promptzinho aqui, ele me gerou um HTML. Esse HTML aqui ficou bem legal, tá? Ficou bem legal. É uns arquivozinhos bem tosquinho aqui, ó. Cadê? V3, deixa eu voltar aqui. Eu pedi pro Grok, o Grok fingiu que fez um site, ó. O Grok fez essa cagada aqui, ó. O Grok fez isso aqui, ó. Fiz um site cagado, nada funciona. Lembrando que foi o Grok Free, tá? Não foi o Grok pago, em comparação, tá? Esse aqui foi o Grok Free. Botou placa-mãe, mas não tem nada aqui, ó. Tudo cagado. E aí eu pedi pro Gemini fazer. O Gemini fez também um site bem legal, ó. Ele fez esse aqui, ó. Comparador de placa, Intel. A gente pode até colocar aqui o teu modelo, ó. E, né, que você quer aqui, ó. Todas, a gente bota aqui chipset E. 870E. Pronto. Aí ele vai pegar aqui a tua Asus. Qual é que você colocou ali? Asus ROG Strix. ROG Strix. Cadê? ROG Strix. Crosshair. ROG Strix X870EE, que é essa aqui. E a tua outra é a MSI Carbon, né? Você vem aqui, MSI, você pode pesquisar ali em cima também. E aí você compara. Ai, meu Deus, você compara, tá aqui, ó. Você faz o comparativo lá, 18 fases, 110 amperes as duas. Ela tem o mesmo preço, né? ATX, tem camada PCB8, 13 de USB traseiras, 4 portas SATAs, tem PCI 516, né? Olha a diferença aqui, ó. Enquanto da ASUS você só pode colocar uma GPU e uma SSD. O da MSI você pode colocar uma GPU, um SSD, e ainda sobra 4 linhas de PCI para você colocar os USBs. Você pode colocar um M2 5.0 e os SATAs também. Diferente da ASUS. A ASUS tem essa limitação que se você colocar três SSDs lá, ele limita a tua placa de vídeo, ou você não pode colocar, tem um monte de buraco lá para você colocar, mas você não pode usar no final, né? Tem até aqui o acesso ao site, esse aqui eu achei bem legal do Gemini. Ele fez até acessar o site, ó. Você tem as limitações aqui de você não poder usar tantas PCIs, ó. E também limitação de você não poder usar SSDs também. Aí, Adriano, então por que a placa-mãe vem com esse monte de SSD aqui? É só feature, tá? Você tem limitações que você tem que ler aqui no site da placa-mãe aqui, ó. Quando você usa M22, o 3 para. Quando você usa o 3, o 2 para. Quando você tem um CPU da AMD 8000 lixo, tudo para. Quando você coloca a GPU aqui, você pode usar só uma 5.0, o segundo não funciona.
Aí na MSI não, ó. Na MSI, se você for aqui na MSI, ó. Se você for usar o PCI 1 e o PCI 2, o M2 compartilha. O M2 2 só, mas você tem mais 3 M2 aqui pra você usar além do 2, ó. Que é 4.0. Você pode usar um SSD 5.0, você pode usar uma GPU 5.0, sem perda nenhuma, e você pode usar os USBs também, 5.0. Diferente da Asus, que você não faz isso. Então, quando o Dilex pediu pra mim uma placa-mãe, eu sem dúvida recomendei Carbo, porque você tem mais linha PC 5.0 para usar. Ele queria usar um SSD 5.0. E você tem 3 anos de garantia, que a ASUS só te dá 1. Então, sem sombra de dúvida, desse que você mandou é MSI Carbon, sem nenhuma sombra de dúvida. E continuando aí, a gente também o nosso sitezinho maravilhoso ali, né? Deixa eu pegar aqui. Eu pedi pro Cloud, o Cloud gratuito fez o site também, gente. O Cloud gratuito fez o site também. O do Grok cagado foi esse lixo aqui, apagar. Esse aqui eu achei bem legal, que eu vou fundir ele com o meu do Cloud, que eu achei coisas do Gemini, ele fez simples e legal. E ele não tem como limpar, ó. Depois que eu cliquei aqui, eu vou ter que arrumar isso aqui, ó. Não tem como eu limpar, eu vou ter que arrumar essa parte do site. Não tem como utilizar isso daqui, por enquanto tá hospedado aqui na minha máquina. E o do Cloud ficou assim, ó. Eu achei muito mais bonito, ó. Aí se eu quiser, por exemplo, ir pra Carbon aqui, ó. Eu vim aqui, Carbon. Escrevi tudo errado ali, ó. MPEG, Carbon, Wi-Fi. Tem a Max e tem a normal. Vamos pegar essa daqui, ó. A normal. Comparar. Agora tem como limpar, ó. Outra não tinha. Aí eu vim aqui na outra. 870 e traço E. Aí tá aqui, ó. Wi-Fi. Beleza. Clica aqui. Comparar. Aqui tá diferente, ó. Tá vendo que mudou um pouquinho, ó? Tem um preço. Tem quando as coisas tá diferente colorido, ó. Olha que legal. Tem quando os preços estão diferentes. Amperagem. Full. Quantos pinos tem, ó? PCI, ó, 1x8. Aqui não tem o conector, né? Porque a Carbon, ela tem um conector para dar energia adicional para os USBs. A Asus não tem. Aqui no SSC suporte para memória, a Asus tem mais suporte à memória do que a MSI. No áudio, ó, a Asus tem mais codec. A internet, ó, a MSI tem mais. A MSI tem mais também. M2, sem fio, não tem. Aí aqui vai comparando, ó. PCB Layer, ó, tem mais fãs, outro tem menos. Aí tu pode vir aqui, tudo que tiver amarelinho, ele vai comparando aqui, ó, o que tá diferente, ó, um do outro. Achei bem legal isso aqui. Vai fazendo aqui os PCIs Express, né, os SSDs também. As comparações aqui, só não ficou o site, porque eu tenho que colocar o site depois aqui embaixo. E também tem da Intel, ó. Se você usa Intel também tem, ó. Olha que legal aqui, ó. Tem da Intel também, esse da Intel que eu fiz na mão. Foi um saco esse aqui. Vai esse aqui na mão. Todas as placas mãe da Intel também. Das séries das 600 até as 800 da Core Ultra. E aí o que eu fiz também? Eu peguei aqui esse site chamado... Perguntei pra EA, como eu hospedo o meu site gratuitamente? Aí a veio pra esse site aqui, ó, Vercel. Eu coloquei o site lá, então todo mundo pode acessar a minha planilha no site da Vercel. E tudo foi IA que fez, ó. Tudo foi IA, ó. Tudinho foi IA. Tudo, ó. Tudo foi IA, ó. O HTML, as alterações do banco de dados, ele me falando qual site eu usar, ó, o Vercel para fazer o site, ou o GitHub, ou o NetLife, ou o Netfly, quer dizer, né? Ou o Firebase do hosting do Google. Então, tudo isso aqui, cara, do cursinho aí que tá fixado aí na descrição do canal, do cursinho do Preguiça Artificial, cara. Eu não sei fazer nada de site, eu não sei fazer nada de programação, não sei fazer bosta nenhuma. Eu aprendi programação só para ter base do que é Python e do que é C Sharp. Site eu não sei bosta nenhuma. Eu fiz o site até do blog lá brincando. Até brinquei aqui com um blog, fiz um negócio de carro aqui com um blog, ó. Carro de notícias pra zoar meu amigo que não tinha feito um site de carro com uma foto. Aí eu pedi pra IA fazer um site HTML de blog, ele fez aqui pra mim. Ai, meu Deus do céu, cara. Aí eu fiquei perguntando dúvidas sobre as coisas aqui, ó. Como é que o Cloud fez aquilo? Como é que comparando coisa de hardware, ó, com comparador de placa-mãe.
Eu fiz e ficou legal, tá hospedado no site, tudo explicado pelo IA, cara. Ficou bem legal. Quem é membro do canal já tá lá no membro do canal site. Pode ser que ele caia, né? Que ele tem limite, ó. Ele tem limite de uso. Eu tô usando esse aqui gratuito, né? Eu tô usando um plano gratuito, ele pode cair também. Pode ser que eu feche também para colocar outro modelo lá. Ter que trocar o link. Eu não sei trocar o arquivo ainda interno, só sei apagar e colocar outro. Então pode ser que desapareça e apareça esse site lá. Mas tá bem legal, assim, eu achei bem legal esse aqui, porque, cara, se você for no Google aí, por exemplo, ó, se você for pesquisar no Google, aqui, vamos botar aqui, ó, comparador de placa-mãe, comparar placa-mãe. Oh, meu Deus. Você vai nos sites mais conhecidos aqui, ó, meupc.net, Adrenaline é conhecido essa bosta e tal. Você vem aqui, ó, cadê Adrenaline, lixo edition, nada, lixo. O Versus aqui, meupc.net é o mais legal. O Versus também tem algumas coisinhas, mas se você dá mais aqui, ó, e bota pra comparar, ele só compara coisa irrelevante, tipo assim, ele compara, tem TPM, tem HDMI, não tem nada informando de fase, nada de que mostre que uma placa é diferente do outro. Sempre parece que tudo é perfeito ou tudo é igual, sabe? Não tem um parâmetro pra você se definir de nada, né? Tipo, são dados que todas parecem boas, né? Essa aqui tem 6 fases, a outra tem 8. Não importa, todas são boas. Aí tu vai no meu pc.net também é a mesma coisa. Você bota aqui gigabyte, 520 e TUF, gigabyte, MSI ali. Aí você bota pra comparar, a mesma coisa, ó. Só tem a da memória que ele aceita e só, memória, suporte de memória, largura de banda, não tem construção, não tem nada, porque não importa. Essa aqui tem 3 fases, não tem dissipador. Essa aqui tem 5 fases, tem dissipador, isso não importa. Então eu achei bem fraquinho mesmo esses testes aí desse pessoal. Achei bem legal que a IA fazer o explicaçãozinha aqui, botar uma foto, botar mais dados. A Intel tá com menos dados porque eu fiz na mão, né? A AMD tem mais. A AMD tem mais fogo no palheiro, né? Ela tem mais, como eu posso dizer? A AMD ela tem mais dados, né? Por assim dizer, públicos, né? A Intel, a Intel não, né? A Intel eu tive que fazer na mão mesmo. A Intel eu tive que literalmente fazer na mão isso aqui. E tem até o ano de lançamento, né? O preço em dólar, comparativo, limpar, procurar por modelo, procurar por chipset. Tipo o nosso Look Studio, só que melhorado, cara. Eu achei muito legal isso aqui. Isso aqui demorou praticamente. Isso aqui demorou 1h30 pra fazer. Isso aqui demorou 1h30 pra fazer. Claro que o banco de dados demorou, tipo, praticamente 2 dias em horas pra fazer esse banco de dados, né? Foi 48 horas de trabalho pra fazer o banco de dados. Mas o site em si demorou praticamente 1h30. Foi prompts offline, tentando ajustar para não gastar token online. Para jogar o token no Gemini, o Gemini fazer o token perfeito lá. Depois que o Gemini, eu consegui fazer um token que o Gemini fez o que eu queria. Eu simplesmente peguei ele, porque eu não gostei muito do perfil dele. Joguei no cloud aqui, no cloud gratuito. Pode ver que eu nem tenho plano aqui do cloud. Ele pegou lá, pegou o mesmo comando, ó, foi, juntou, pegou as placas-mãe da AMD primeiro, fez o index, fez o arquivo zipado. Depois eu falei, pô, agora pega a placa-mãe da Intel que eu fiz também. Arrumei lá as linhas para ficar parecido com o da AMD, fiz, ajustei tudo. Ele foi lá, pegou, jogou junto, ajustou lá, deu pau na pesquisa, tava pesquisando letra por letra, até o André reclamou. Aí eu fui lá, pedi pra ele arrumar, ó, a pesquisa tá pesquisando letra por letra, tá travando a pesquisa. Ele foi lá e deixou um timer de 10 segundos pra eu escrever, pra parar pesquisar só depois de 10 segundos e não ficar pesquisando de cada letra que eu escrevo. Que ficava travando a hora de escrever e me deu outro código, isso tudo de graça. Eu não paguei nada no cloud. Usando esse tal desse Sonnet 5 aqui médio. Imagina essa desgraça, a versão paga disso. Que vai ser o próximo que eu vou pagar, vai ser o cloud, né? Eu vou fazer. Imagina, eu com o GPT. O GPT ele peidou, né? Ele falou: eu não suporto esse tanto de linha de texto que você me deu. O GPT peidou na farofa. O Grok fingiu que trabalhou. Quando eu coloco um arquivo muito grande, eu percebi que o Gemini e o Cloud são melhores em contexto. Eles têm 1 milhão de contexto, então são mais fáceis de receber mais palavras. Tipo, 1 milhão de contexto pode mandar tipo 1 milhão de palavras de letras para eles, né? Então, tipo, é bem legal essa parte de muito contexto. Na minha local, para vocês terem ideia, ela roda 262 mil
de contexto. Então, 1 milhão é praticamente um quarto do tanto que roda IA online, né? Eu consigo ler livros localmente, de normas e coisas do tipo, e ele me responde localmente sem eu precisar ficar lendo um livro lá de 300 páginas ou uma norma de advogado de 1.200 páginas, sem precisar ficar procurando cada item específico na norma, só botando para IA lá procurar localmente também. Então achei bem legal esse aqui, eu achei que ficou bem bonito aqui, ficou bem bacana essa parte aí do site aqui. Eu achei, cara, é um site HTML, é um site simples, não tem back-end, não tem banco de dados, tipo, não tem uma planilha ainda, né? Não tem uma planilha salva no lugar, no Google Drive, para ele puxar os dados e ficar se atualizando. É um bagulho inicial, mas eu achei muito legal, tipo, entre não ter uma coisa, eu achei bem legal essa parte aí de ter feito isso aqui em menos de 1h30, só filtrando prompt e tendo banco de dados, que é o que eu tenho. Tem vários Excels que eu fiz aí de placa-mãe, de placa de vídeo, eu posso pegar, fazer um unificado, jogar também aqui, fazer um site, posso pegar o banco de dados de CPUs que eu tenho, jogar, fazer um banco de dados. Achei muito legal isso aqui, porque eu não iria ter feito isso aqui nunca se não tivesse ajuda da IA, que eu não... ou o banco de dados eu tinha, vontade também tinha, eu só não tinha o conhecimento e a ajuda dessa merda. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, aproveitando aí a pergunta do nosso amigo. Caraca, até subiu aqui. Nosso amigo FJS Lives, tá? Aproveitando a pergunta dele, vai de MSI Carbon. 3 anos de garantia, sossegado. O Tomahawk também serve, a Game Plus também serve, aí. Mas se o coração teu é uma Carbon, vai na Carbon. Todo mundo que comprou, ninguém se arrependeu. O de Lexus, o outro menino lá, 3 pessoas compraram. Todo mundo agradeceu porque conseguiu usar os 3 SSDs que eles compraram. O cara que comprou da Asus reclamou que ele colocou 2 SSDs e limitou a GPU dele. Uhum. Não compra Gigabyte não, FGTS. Compra MSI. Não compra Gigabyte não. Eu não pegaria uma Gigabyte nem que se me dessem de graça. Eu venderia pra comprar MSI. Tem um AMD. Não estou conseguindo rodar Assassin's Creed, esse que eu já li. Tô preocupado com o meu Ryzen, já li isso aqui também. Estou com tá aqui, ó, cheguei. Estou no Xeon 2666V, 128GB DDR4. Caraca, tu tem mais RAM que metade da cidade do São Paulo, cara. E uma 9070 Challenge. Top. Jogando em 2K, é bom que o Xeon diminui a carga dele em 2K. Topzera aí, Leonardo. Tá na boa aí. O FPS já respondi. Daniel, você confia memória AliExpress? Kuzu, Cryzen, Asgard, Pushkill. Sinceridade? Não. Não. O Lusquinha comprou umas Cryos aí, essa segunda depois da Kuzu. Só que tem 3 coisas que acontecem quando você compra memória da China. Primeira coisa que acontece quando você compra memória da China. Você tem um risco dos chips vir ruim, né? O chip de memória ser reciclado, a case ser colada com cola quente, essas coisas de construção, né? Ser um produto remanufaturado. Segundo problema de que você compra memória na China. Você compra a memória lá na caixinha, a caixinha vem 2 memórias. Normalmente, quando você compra 2 memórias, a memória vem com a frequência igual, tipo 3200, 3200. E o CL igual também. Só que na China, como os caras pegam e vai encaixando no saco, pode acontecer, que nem aconteceu com o Lusquinha e com outras pessoas, de vir uma memória 3200 de CL30, ou melhor, CL19, e vir uma outra 3200 CL16. Um exemplo. Quando você colocar essas 2 memórias, embora elas sejam 3200, a pior memória, que é a CL19, vai puxar a melhor memória. Se a de CL19 não descer para a CL16, o PC não vai ligar. Se a CL16 não subir para a CL19, o PC não vai ligar também. Então você corre o risco de vir remanufaturado, CLs diferentes e com defeito, que é a terceira opção. Então você tem 3 problemas possíveis aí comprando memória chinesa.
E o suporte, que seria o quarto problema, é o suporte com o teu kit. Por exemplo, você pode comprar uma memória 6000 da DDR5, um exemplo, e você, não que isso seja um problema, e você vai conseguir usar só 4800, porque o Expor ou o XMP não é compatível com a tua placa-mãe. Você vai continuar tendo memória RAM, só que você não vai usar em 6000 ou 5200, ela vai te forçar a usar em 4800, porque ela não conseguiu subir para aquele 6000, porque não é compatível com a tua placa-mãe, ou porque o céu é diferente, entre outros fatores aí. Memória não se brinca, tá? O Jorge Otaku, memória não se brinca. Memória é um negócio que o PC não liga se você fizer merda. Boa noite. Boa noite, Guilherme Play. Como é que tá? Já foi a notícia? Não, a gente comentou bastante notícia de semana passada. Mas a gente vai fazer as notícias ainda. Caraca, já é 9h30? Caraca, já é 9h30. Maravilhoso, muito obrigado. De nada, FGS. De nada, de nada. Boa noite, Daniel de Boa. Boa noite a todos. Voltei. E aí, Jorge Otaku? O André mandou ali, ó. 93 XT com 16 e 24 pinos, a diferença é só isso? Sim. Deixa eu pegar aqui um exemplo para você, ó. 9070 XT XFX. Vamos pegar aqui, XFX. Paparapapá. Botar aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma placa normal. 300 watts de TDP. Vamos pegar ali. 2 cabinhos de 300 resolve. Cadê? Eu quero uma da Red Devil. Red Devil. Paparapapá. E aquela ali eu quero uma da Volta. RTX. Oh, meu Deus, é RX, doido. 9070 XT. XFX. XFX, qual é a mais barata da XFX? Nem lembro. Vamos pegar aqui, essa daqui. Pronto. Aqui já serve. Vamos lá. Essa aqui é Triple Fan, 2400 de clock, 2900 de boost. Vamos lá. Suporte downloads, outros ok. Não quero ver energia. Quero ver energia. Não quero saber de requerimentos aqui, ó. 2 cabos, 800 watts. Ela tem 2 cabos. Ela consome lá seus 300, 380, até 400 watts. 2 cabos consegue segurar. 2 cabos sem ser cabo sleeve, ô André. 2 cabos sem ser cabo sleeve. Cabos normais. Não cabo que sai 2 cabecinhas antigas, tá? E a Red Devil, ó, o problema dela aqui, ó. A Red Devil tem um projeto maior, tem um projeto com mais clock, tem um projeto com mais energia, como eu falei pra você. E ela vai ser 3 conectores. Cadê, cadê, cadê? Slot 3, 900 watts. 3 conectores de 8 pinos. Aqui, ó. Esse é o motivo. É simplesmente clock maior. 3060 de boost. E o outro tem 2970. Só que ela tem aumento clock de memória, tem aumento clock tem V-Core, tem outras coisas que vão aumentando junto para poder chegar nesse boostzão aqui. Então, pelo fato de você ter esse clock a mais, pelo fato de você ter mais coisas que puxam tensão e coisas, ele pede mais um conector. Simplesmente isso. É simplesmente isso, tá? É simplesmente isso. Por isso que vocês não podem, quando comprar uma GPU, vocês não podem ir lá no site do TechPowerUp. Ah, essa placa de vídeo, ela consome só 300 watts, gente. Ela consome só 300 watts. Eu não preciso comprar uma fonte boa. Você tem que ver o modelo exato que você está comprando, porque tem modelos OC, tem modelos Extreme, porque se eu for aqui pelo TechPowerUp, eu vou pegar uma fonte 700. Aí o imbecil faz um vídeo no YouTube sem explicar isso. Aí você vai lá, compra uma fonte de 700, não lê a descrição da tua Red Devil e ela pede 900. E aí você fala, ah, minha placa de vídeo pegou fogo. Mas a placa de vídeo não pega fogo só porque você colocou energia demais.
A placa de vídeo também pega fogo se você colocar energia de menos, tá? É dos dois jeitos, pega fogo dos dois jeitos, tá? Então, então tanto para Nvidia como para AMD, você nunca vai pelo TDP base que tá no site da Nvidia, muito menos pelo TDP base que tá no site da AMD. Tu vai no TDP do modelo específico que você vai comprar. Apenas isso. Beleza, André? Espero que tenha te ajudado essa pergunta aí. Valeu, Daniel, aí. De nada. Boa noite, Walter. Como é que você tá, Walter Panziello? Queria eu ter colocado 128 GB DDR5. Queria eu também ter colocado 128 GB DDR4. Sabe quanto tava 64 GB de memória quando eu comprei? R$ 800. Se eu tivesse gastado 1.600 pila, eu tinha botado 128 GB no meu PC. Eu tava usando IA, eu tava usando tipo GPT, 120 bilhões de parâmetros. Sossegado aqui. Arrependimento, né? Arrependimento matasse. Tivesse, em vez de ter comprado aquela placa na minha esfera, tivesse comprado um. Tivesse comprado memória, tava feito. Deixa nosso site aqui que ficou bonitinho. Queria ter colocado 120 GB de DDR5. Tava R$ 300, 16 GB. Pô, tava barato mesmo. Valeu, agora entendi. Estou pensando em comprar um Landau abandonado. Ô, Brony Gamer. É comprar um Landau. Pera aí, mano, que vou até olhar aqui. Landau abandonado. O que diabo é esse Landau? Pera aí que eu vou olhar aqui na outra aba aqui. Pera aí, porque tá pegando. Tá pegando por algum motivo aleatório. Landau abandonado. Ah, entendi. Landau. Landau abandonado. Que diabo é Landau abandonado? Carro, mano. Carro. Que bosta. Boa sorte aí no seu reparo desse carro aí, cara. Boa sorte, viu? Levou um ferro de solda e muito amor. Recomenda algum gabinete bacana para deixar a GPU de lado? Eu não recomendo nenhum gabinete. E muito menos que você coloque a GPU de lado. Que a própria Nvidia falou para você não usar adaptador, né? Tu vai usar adaptador no PCI Express. Tu vai ter que achar um adaptador de PCI para 5.0, que é caro para dedéu. Tem alguns gabinetes que vêm com isso. Tem inclusive um Cooler Master. Tem um Cooler Master aí que tem uma telinha na frente. Você pode colocar a tua waifu. Que ele diz na descrição do site americano que ele vem com o. Ele vem com o PCI 5.0 para você colocar na placa de vídeo em pé. Agora no Brasil, eu não sei se os caras raptaram isso na loja. Eu não sei se eles raptaram isso na loja para você não receber. Que é esse aqui, ó. Esse aqui. Diz aqui que você recebe o PCI 5.0 já, ó. Cabo Riser 5.0, mas a Nvidia fala pra você não usar adaptador na sua placa de vídeo, tá? Aí tu faz por conta e risco. Se fosse falar algum que tem, eu falei que tem esse aqui, né? Já tem em pezinho ali. Esse Cooler Master aqui, mas ele deve ser bem carinho, ele só R$ 2.000. Boa noite, estou comprando as peças de um PC novo. A fonte Mac Power Me, eu achei opiniões mistas sobre essa marca. Eu não tenho opinião nenhuma, user. Eu nunca comprei essa marca, mas o TechLab falou que presta. Foi feito no M na China. E a minha fonte é uma Galaxy 1200, porque o Ronaldo falou que presta, né? A minha fonte é uma Galaxy de 1200 watts. E tá prestando até agora, de boa. Então eu compraria. O André comprou essa Mac 1 aí. Ele comprou a de 1200. Acho que ele ganhou a de 1200. Acho que ele comprou uma e ganhou uma outra. Ele comprou uma de 1200. Tem uma de 1000. Tem uma Vingar também. Então até o WC. Vem no canal do Paparrada. Eu pegaria de boa essa fonte, tá? Eu já peguei da Game Max.
Eu peguei da GameMax, peguei da Galaxy, e todas que recomendaram lá, nenhuma deu problema, tá? Eu pegaria de boa essa fonte, aproveita enquanto tá barato, porque que nem o André falou, né? Quando eles colocaram a GameMax por 500 pila pra vender lá e ninguém comprou, eles aumentaram pra 900 reais e o pessoal comprou, porque o pessoal ficou desconfiado do preço baixo. Lembre-se de uma coisa, quando chega produto novo no Brasil, é sempre assim. O pessoal bota dinheiro no produto pra baratear, pra poder fazer marketing. A galera compra, que nem o André que comprou um monitor da Pichau, que era lançamento. A galera compra, faz anúncio, mostra que é bom. E aí quando a marca ganha algum renome, os preços voltam ao original. Então compra porque tá bem raro fonte barata de 1000 e 1200 watts, tá? Eu paguei 799 na minha, eu paguei 799 na minha de 1200. E não tem mais pra vender. Então dá uma olhada aí, ô user GP8WO7E. Meu Deus. A gente não sabia que a memória ia ficar caro também, sempre foi uma parada barata. Eu falei que ia ficar caro por causa do governo, né? Eu não esperava que o mundo inteiro virasse contra a gente, né? Mas quando começou a ter os indícios, eu avisei vocês, eu lembro disso. Quando começou a ter indícios de memória cara, lá em novembro, eu avisei vocês, tá? Eu tava de férias. Eu avisei vocês quase quatro dias seguidos que ia aumentar, né? E quando aumentou, vocês ficaram chorando que aumentou de 1.300 para 2.000. Eu falei, cara, aumentou só a inflação. Não aumentou o preço lá fora, porque meus amigos que moram lá fora falaram que a memória aumentou 500%. E aqui no Brasil tinha aumentado 500 reais. O que é 500 reais para 500% em euro? O que é 500 reais? A memória que era tipo 70 euros estava custando tipo 350 euros. Tipo, o que é 500 reais comparado a isso? Boa noite, Jorge. Já vai dar 10 horas já. Vou comprar o posto de gasolina. O bagulho faz 2 por litro. É, isso é mente, Bronte. Você é muito fera, viu? Porque o André do Papa fala muito bem de você. Conta sobre sua trajetória de informática, ABC da Itália. Valeu aí, Daniel Moreira. Obrigadão aí, cara, pra participando aí. Daniel, na tabela que você mostrou aí, mostrando em 512.400, eu vi diferença de DDR4 para DDR5. Isso é só em Full HD, tá? É só em Full HD. Full HD tem ganho porque a memória é mais rápida. Full HD. E isso é na 4090. É na 4090? Não, é na 5090. Você não tem uma 5090. Para tirar o benefício total daquela placa com DDR5. Então, lembre-se disso. Aquele teste foi com uma 5090. Com a tua 4060 vai ser a mesma bosta de FPS. Bem sincero, tá? Eu uso um 14400 com MSI. Mudando pra DDR5 terei ganhos. Não, cara, não esquece isso. Esquece. Esquece isso. Ganho de FPS com memória é Full HD. É Full HD só. 2K e 4K é a mesma merda. O André já fez vídeo disso, a gente já mostrou isso também aqui. É a mesma bosta. 2K e 4K, a frequência de memória não afeta tanto. O que afeta é em Full HD, que você tem ganho. Se você aumentar a memória na GPU, você tem ganho. Se você aumentar a memória do processador, você tem ganho em Full HD. Em Full HD. Mas se você quiser gastar 6 mil reais para ganhar talvez ganhar 5 FPS, se o teu processador puxar da placa de vídeo, aí é contigo. Porque se tua placa tá em 100% de uso, você vai puxar mais o que dela? Nada, né? Então eu não faria isso, tá? Eu falo pra vocês, eu não tô aqui pra fazer vocês gastar dinheiro. Se você quer gastar dinheiro, que nem a nossa amiga ali queria uma placa-mãe Carbon, é a opção dele, quer comprar a Carbon. Tem placa-mãe de R$ 1.500 da MSI, que é chipset E, que faz a mesma coisa que ela de rodar o processador? Tem. Mas gosto é gosto. Aí você compra, você quer comprar, você compra. Agora você trocar uma placa-mãe de um processador de entrada por causa de 3 FPS em Full HD, se tua placa entregar ainda um pouquinho a mais, eu não faria essa burrice, mas nem pintado de ouro. Nem que eu tivesse dinheiro eu faria isso. Então, boa noite aí, Félix Shrek. Como é que você tá? Boa noite. O que acha da marca Mancer? Uma merda, lixo, reciclado, recalchutado, chinês, desgraçado. Não compra essa merda. Respondida a sua pergunta, Vitor Marinho. Walter Panzarriello. Pior que não acho o cabo PC 5.0 por nada. Exatamente. Usar qualquer gambiarra na NVIDIA tá queimando por si só.
a 4090 e 5090, né? Aí você vai usar gambiarra ainda. Que a Nvidia fala que você não pode usar adaptador. Aí tá lá você no seu Facebook com... olha meu cabo Riser. Aí bota no Instagram, bota no Facebook, faz vídeo no YouTube. Aí você vai pedir a garantia vai lá na tua rede social. Veja bem, aquele cara que pediu garantia estava usando um cabo Riser, que na política da Nvidia fala para você não usar cabos que não sejam originais da placa-mãe e da fonte. Vamos negar a garantia desse cara? Ainda bem que eu não posso nada de rede social. Enfim, tem uma Game Max 1050 Platinum. Paguei R$ 300 no Facebrick, 300 no Facebrick com ano de uso. Eu tenho uma Game Max aqui 1050 também Platinum. Não, Game Max Platinum não. Bronze, né? É bronze ou platina? Nem lembro. Acho que ela é white, ela é cinza. Eu usei ela por mais de 5 anos. Eu só troquei ela porque eu quis trocar. Porque ela já tinha mais de 5 anos. E eu vi vários relatos da galera com fonte da Game Max que depois de 6, 7 anos, como qualquer maioria das fontes, começou a perder potência. A minha fonte da Corsair, ela era 600 watts. Ela deu um pipoco um dia de chuva. E desde esse dia ela não conseguiu rodar mais placa de vídeo. Ela perdeu potência, mas ela tinha tipo 5, 6 anos. Então ela perdeu potência, botei ela dentro de um Xeon e doei o PC para uma instituição lá não beneficente lá. E a pessoa tá usando até hoje ela com aquela fonte lá. É a fonte mais bonita lá da empresa, porque os caras usam a fonte daquela cinza, né? A minha é uma Corsair. Ela tá dando uns 300 watts ainda de energia, que antes era 600. E o pessoal tá usando até hoje lá com os Xeon 5450 e uma GT 740, de boa. Uma GTzinha lá pra dar vídeo. Sossegado. Então, é uma fonte boa. Eu só não peguei da Game Max a fonte nova por um motivo bem pessoal. Eu me recuso a comprar uma fonte da Game Max que tem a bosta de um cabo PCI 5.0. Só que a construção da fonte é igual a minha fonte de 6 anos atrás, com 2 conectores livre de cabo antigo de PCI 6+2. A minha fonte aqui da Galaxy tem 5 cabos sleeve. Mas desculpa. Tem 10 cabos sleeve. E automaticamente, se são 10 cabos sleeve, né, que sai 2 em cada cabo, automaticamente eu tenho 5 cabos únicos. Então eu posso colocar tipo uma 4080 Super no 5.0. Posso ligar um cabo na placa-mãe da MSI, do PCI. E posso ligar uma outra placa de vídeo com 2, 3 pinos, porque eu tenho um pino sobrando, sem precisar ligar sleeve. Posso tipo ligar minha 4070 com 2 cabos PCI e o PCI 5.0 na minha 4080. Então eu comprei a fonte porque eu queria uma fonte que tivesse bastante cabo PCI 5 antigo e também tivesse cabo novo. Por isso que eu não peguei da Game Max. Porque eu me recuso a comprar uma fonte com 2 cabos sleeve. Se eu for comprar se eu tivesse agora com 80 Super, eu sou obrigado a usar o 5.0. Eu não tenho a opção de colocar o cabo normal também. Mas foi opção minha, tá? Opção minha, pessoal minha. De não querer uma fonte sem os cabos antigos em quantidade alta. Porque se eu tivesse comprado a 4090, eu não ia usar o cabo 5.0, eu ia usar o cabo de 4 pinos. Beleza, obrigado. Eu comprei já. Estava com medo porque o PC ficou caro e não queria errar na fonte. Vai tranquilo aí, user. Vai tranquilo. Já aproveitou, já comentou disso. A placa-mãe que comprei tem essa entrada extra de energia. Deve sempre conectar. É o que o André falou lá no canal dele. Aquela entrada lá é para os conectores, né? Porque as novas placas-mães da PCI 5, elas têm conector de energia para PCI 5, né? Então nesse PCI 5, no PCI 5, ela tem energia para placa de vídeo, para o SSD e para os USBs. Aí quando você vai ler lá na descrição da placa-mãe, tem umas opções escritas assim, ó. Se você usar o M2 tal, você perde a USB 3. Se você for na Asus, por exemplo. Se você usar o M2 5.0, você perde sua USB de 40 GB, tipo C da frente do gabinete. Então você usa uma coisa na placa-mãe,
você perde outra. Porque não tem linha 5.0 suficiente para você entregar. Aí quando acaba a linha 5.0 do teu CPU, a placa-mãe usa a linha do PCI Express. Aí, por exemplo, você vai ter mais 4 linhas do PCI Express da sua placa-mãe. Essas 4 linhas vai pro USB, o outro USB 40 GB que estava em cima. Então você perde um USB embaixo. Você tem um monte de buraco na tua placa-mãe, mas você perde por conta de energia. A MSI fez isso por conta disso. Eu nunca vi ninguém usar esse cabo. O André já testou lá, já perguntou para a MSI. O cabo é justamente para dar energia para esses USBs por conta disso. Porque tem muito cabo. Se você for vir aqui na Carbon, por exemplo, ó, vamos voltar aqui ó, na Carbon. Accept. Overview. Specification. Vamos voltar aqui cadê a Asus? Vamos voltar na Asus, ó. A Asus, por exemplo, aqui, ó. Vamos traduzir. Cadê os USBs? USB. Cadê aqui, ó? Banda, USB traseiro. Aqui, ó. USB, 2 portas de 40 GB aqui, ó. 2 portas USB 40 GB. USB Type-C. Porta USB 20 GB, carregamento rápido até 30 watts, 2 pontinhos. 10 portas de 10 GB, 11 no total. Um conector de 20 GB, 2 conectores USB, 3 no máximo. Aí tá ali, ó, portas USB ali na frente, conector de ventoinha. Aqui não vai falar aqui no... É mais na Gigabyte que fala que tira. Mas aqui, ó, essa USB de 40 GB, ela tá compartilhando uma linha do PCI 5.0. Ou várias linhas de PCI 4 para gerar aquela velocidade. Então, o seu processador tem 24 linhas de PCI 5.0 e o teu chipset tem mais outras linhas. Por isso que o chipset top de linha consegue entregar aquele USB com energia, porque ela já tem os chipsets já com aquela energia. Aqui na MSI, por exemplo, ó, vamos traduzir aqui, ó. Cadê os USBs? USB, ó. Esse USB compartilha a largura de banda com o PCI da CPU. Tem que trocar manual. Esse SSD compartilha a largura versão com PCI. Dependendo do CPU, pode ser que não funcione. Aí tá aqui, ó, USB tipo 10. Cadê? Aqui, ó. Bluetooth. É só a Gigabyte que tem limitação mesmo? Uma porta USB 2.0, uma porta 5 GB, uma porta de 12 e uma porta de 40. 2 portas de 40. Mas é isso mesmo. É para energia do PCI lá da frente. Essa aqui não tem, ó. Pode ver que essa aqui eu acho que aqui não tem. Vamos pegar lá a foto. Eu não tá falando besteira. Ah, tem sim. Tem sim, ó. Tá ali embaixo. Tá aqui embaixo, ó. É energia extra. Os PCI. Eu vou esperar o André usar. Quando o André usar, eu testo. Eu confirmo lá quando o André usar. Pra dar velocidade, senão vai capar a velocidade dos teus USBs. Eu vou esperar o André testar lá pra gente ter certeza. Eu confio mais quando alguém testa e pega fogo ou não, né? Ai. Agora que o pessoal deu uma acalmada, né? Que tem que buscar uma mulher daqui a pouquinho. A mulher deu uma acalmada. Vamos comentar aqui das notícias, né? A gente já mostrou nosso site, já mostrou nossas coisinhas lindas, né? Linda de Deus. Vamos lá para as notícias, né? Cadê? 1618. A gente comentou mais cedo na live do FSR 3, né? Do FSR 8X agora, né? O Multiframe Gen da AMD. Temos também o 7700X 3D que foi lançado só em uma cidade. Temos a NVIDIA aqui com aquele monitoramento de calor, né? A NVIDIA colocou... O pessoal do Paulo Gomes colocou ali, ó. Um hotspot. Vou pegar aqui. Sai, diabo. Como é que eu arranco isso daqui, irmão? Eu não quero. Como é que eu tiro isso daqui? Eu quero minimizar, eu não consigo. Deu algum pau aqui, ó. Não consigo tirar o bagulho dali. Deu uma tilt. Tem ali tem um tilt no nosso negócio. Cadê? Eu tava na notícia, a notícia pulou pra baixo. Ô, senhor, viu, irmão?
Eu adoro o meu site aqui, eu adoro esse site. Olha que legal esse aqui, cara. Esse prompt aqui é muito lindo. Ele já pega a notícia que a gente já... Desce, diabo! A gente já pega a notícia aqui e já vem direto pro site, ó. Vai direto pro site, cara. Nem tem nem que se estressar, ó. O nosso amigo Paulo Gomes lá mostrou que realmente tinha sensor nas nossas RTX 5000. Eu queria dar meu comentário sobre isso aqui, que agora a galera vai começar a ficar doida com as placas de vídeo. A gente vai abrir placa de vídeo, vai pedir RMA de placa de vídeo, vai ver que a Gigabyte pega fogo igual, porque já teve várias Gigabytes aí com esse problema de hotspot aí, que não tá no gibi com aquele peido que ela coloca na placa de vídeo. Então ali o pessoal fez o teste na Gigabyte, né, que tava dando 107, 110. Agora vai ter a galera correndo pra fazer troca de pasta térmica. Cara, esse negócio do hotspot aí, cara, pra mim só tem um significado essa parada aí. Série 6000 chegando. Porque vocês percebem uma coisa, toda vez que tem alguma coisa, algum lançamento, começa a queimar o filme do antigo. 9800X3D começou a queimar. Lançou o 9850X3D. 7800 está muito quente, lançaram o 7700X3D. Agora a 5070 Ti, que nunca teve problema nenhum, tá batendo 107 graus no negócio que era para 65. Coincidentemente não é Gigabyte. Com apenas coincidência. Tanto que até o cara, quando chegou outra Gigabyte, coincidentemente, que eles até comentaram que a Gigabyte melhorou, porque a pasta térmica que eles colocavam era aguada, e agora a pasta, o gel que eles colocam agora é um pouquinho mais insosso, né? Não é tão aguado, não espalha que nem aquela foto que te mostrou. Então esse aqui pra mim é um problema que a Nvidia já tinha. A Nvidia fez que nem a Intel. A Intel lançou o 13ª geração que já batia 250 watts de consumo. No 14ª, o que ela fez? Aumentou o clock e aumentou a temperatura. Só que nos testes que a Intel fez, ela colocou, aquele que eu comentei mais cedo na live, ela limitou, o pessoal que fazia o teste colocava lá o TDP 253 para bater a energia que a Intel falava que era para ser batida. E aí no teste todo mundo parecia que estava consumindo 253 e o jogo rodando perfeitamente. Quando o usuário comum ligava o PC e ia jogar e trampar, fazer outra coisa junto, o PC saía de 253 para 400 watts. Só que nos vídeos dos streamers isso não acontecia. Mas nos usuários comuns acontecia. Estranho, né? E aí a mesma coisa aqui. A Nvidia escondeu esse hotspot porque é uma temperatura excedente do que é a própria chip é. Eles estão mostrando isso daqui por conta que a Nvidia ela fez uma placa com defeito, né? Querendo ela ou não, a 4090 já foi o exemplo de pegar fogo e elas não mudaram o cabo, elas não mudaram nada. Para dar essa potência toda, elas tiveram que fazer algumas modificações, né? Imagina, no chip que você tinha só GPU, agora você tem GPU, você tem NPU, bagulho de A, você tem tensor, você tem código do DLSS para fazer cálculo de A, você tem cálculo de frame gen, vários chipzinhos lá dentro, não só a GPU da Nvidia, mais CUDA, mais TOPS para IA, que tudo isso gera calor. Tudo isso vai gerar calor. É que nem o Stream Deck. O Stream Deck colocou um APU e um CPU bom num quadradinho fechado, pegou 100 graus. Então é normal essa temperatura acontecer por causa disso. Agora, junto o fato das empresas terem colocado uma dissipação ruim, porca, na placa de vídeo, junto ao fato também que ele comentou, né, que a placa, depois de um ano de uso, a pasta térmica que colocaram praticamente secou e perdeu seu... Onde é que já se viu uma GPU em um ano, perder a eficiência da pasta térmica? Cara, tem uma GPU aqui que tem 6 anos e bate 67 graus. Como é que pode uma GPU nova, uma 5070 Ti, que nem a 5090, tá com a pasta térmica defasada? Nada contra a Gigabyte. Gigabyte só foi o teste desse momento e de vários. Nada contra a Gigabyte, tá, Gigabyte? Nada contra, né? Nada contra, nada contra. Enfim. Então isso aqui mostra pro pessoal agora que essas placas tinham esses probleminhas de estar passando a temperatura máxima.
que já foi mostrado aqui, a gente mostrou no canal, o pessoal queimando o cabo de sleeve, né, o cabo Rise, encostou no hotspot da placa e a placa pegou fogo. Queimou o cabo Rise do cara, ou o cabo sleeve dele queimou, não por temperatura nem por tensão, queimou só por encostar atrás da placa de vídeo. A própria a Gigabyte tinha um modelo lá que bateram foto e ela tava batendo 107 graus. Isso não é de hoje. Eu até pedi lá pro Gemini dar uma procurada lá nas notícias sobre isso. Ele procurou ali algumas notícias sobre isso, né? E pegou alguns dados sobre isso também, ó. Cadê ele? Ele pegou alguns dados sobre isso também que até a gente usou ali para fazer a foto. A gente botou a linha do tempo aqui do DDR7, né? Que teve ali o disse-me-disse que ia lançar a placa de vídeo ou não. Teve também algumas especificações aqui da parte das notícias, né? Mas em tese, cara, praticamente a NVIDIA escondeu a temperatura alta para não deixar o pessoal. Isso aqui é do mês 18? Para não deixar o pessoal tão afoito aí, tão afoito com essa parada de temperatura, porque ela já sabe que a AMD foi queimado o filme dela por causa disso. Que a AMD era conhecida por você comprar uma placa-mãe da AMD, uma placa de vídeo da AMD e ela bater 100 graus e você tem que fazer um undervolt para a placa funcionar. Então, talvez por isso os drivers da NVIDIA que foram lançados recentemente diminuíram a tensão das placas de vídeo. Talvez seja por isso que os drivers da NVIDIA que foram lançados recentemente teve gente reclamando que diminuiu o clock da GPU. Talvez seja por isso que os drivers da NVIDIA tiveram todas essas manutenções para tentar evitar essa alta temperatura que ela estava já tendo relatos, provavelmente por causa de remeasse das empresas. Que o Paulo Gomes lá, como ele mostrou, ele colocou uma pasta térmica da Snowdown, que é uma pasta térmica mediana para alta, que não é a top de linha que ele falou que é mais cara. E a temperatura baixou praticamente 9 graus, baixou para 100, 102. Não bateu 107, 109. E colocando na pasta térmica melhor, bateu 99, 80. Aqui, o meu hotspot tá 35 graus aqui. Jogando fica 85. Normal. A minha 2080 Ti também ficava. Minha 80 Ti ela tava 100 graus o hotspot dela. Então, não é novidade essa temperatura tão alta. A 2080 Ti era bem pior. Ela é muito mais quente que a 5070 Ti. Eu não quero saber nem quanto é que é a temperatura de uma 5090, né? Eu não quero nem saber quanto é a temperatura de uma 5090. Eu lembrei porque a minha bichinha aqui não funcionou. É porque eu fiz no Gemini da minha outra conta. Por isso que não tá aqui a notícia. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu queria tanto ter build, estrutura, México, integração. Não é aqui também? Tava na outra aqui. Eu tinha botado as notícias pra pegar, eu acho que eu botei no Google e tô achando que eu coloquei no GPT. Tô ficando velho, gente. Desculpa aí. Eu estou ficando velho. Estou ficando velho. Notícias de hotspot quente. Take por up. Cadê? Eu acho que eu perdi a notícia. Enfim, era a noticiazinha da nossa amiga. Como é que é o nome? Da nossa amiga 5090 da Gigabyte também, que tava pegando fogo. Por algum motivo eu perdi a notícia. Essa aqui é essa Gigabyte que eu tinha cagado, peidado farofa. Então agora a gente tá com. O pessoal comentando aqui, ó. Jamais não tem dinheiro. Não compre GPU. As GPUs estão com vida curta, né? Tá acontecendo isso da você comprar um produto e durar 1, 2 anos. Por isso que eu não comprei uma série 5000. Eu tenho minhas ressalvas com a série 5000. Eu comprei a 4000 por vários motivos. Um era esse aqui. O pessoal ali chorando, né? Que a placa batendo 110, 120. Então essa aí vai ser uma ressalva da NVIDIA, né? Talvez a Super arrume esse problema. Talvez a Super seja essa solução desse problema da temperatura, né? Do hotspot, dessas outras coisas. Esperemos que seja isso, né? Esperemos, né, que seja isso. Mas ali o pessoal já resolveu o problema com simplesmente passando pasta térmica e melhorando aí a temperatura, né? Então a NVIDIA conseguiu fazer o que a AMD sempre fez,
que era deixar o pessoal com medo de temperatura. E agora vai ter gente abrindo GPU para trocar pasta térmica, perdendo garantia, vai ter gente mandando para garantia. Gente com medo agora, imagina você gastar 20 mil reais numa placa e ela não funcionar. Depois de um ano a pasta térmica secou. Então esse aqui agora, o pessoal tem medo de pegar fogo. O pessoal tem medo da placa da tela preta. O pessoal tem medo de dar erro de drive com Windows 11 ou com um PC, que a placa mãe não tem um PC 5.0. E agora um novo medo adquirido, que é o hotspot, que já tinha sido avisado desde o começo da 5090, mas que o pessoal parece que tem memória curta e esqueceu. Então aqui o Paulo Gomes fez lá o contato com o Eagles Lab e fizeram em comunhão lá. Agora o HW Monitor é em conjunto com o Paulo Gomes também, tá? Então a NVIDIA falou que não tinha medidor, o Paulo Gomes foi lá e mostrou que tem. Beleza? Então essa aqui é a noticiazinha sobre o hotspot. Vocês aí vão ficar com medo, vai começar a ter uma galera enchendo o saco por causa dessa merda desse hotspot. Eu tô cagando e andando pra ele, porque meu hotspot não bate nem 80 graus. Em full load. Eu tenho a série 4000, né? Não tenho 5000, desculpa. Eu não gosto de comprar em coisas que eu não confio. Mas enfim, essa é a notícia aí sobre o hotspot da NVIDIA, né? Vocês tomarem cuidado aí com essas notícias aí pra vocês não ficarem com pressão alta. Vocês não ficarem com pressão alta. Deixa eu dar F5 aqui. Vocês não ficarem com pressão alta por conta dessas notícias aí do mercado, tá? Não fiquem estressados, tá? Por causa dessas notícias, porque o pessoal aí vão ficar tudo doido, vai perder garantia, vai ter te mandando placa de vídeo pra consertar, a gente fazendo coisa pra poder arrumar a placa. Eu tô vendo uma loucura que vai virar essa parada aí. Vai ser uma loucura bem triste. Cara, se já não basta a gente ficar estressado com as coisas que já tá queimando, imagina mais coisa pra gente se estressar agora, velho. Vamos pra próxima notícia. Temos aqui a nossa querida 50 Super, né? 50 Super. Cadê? Tudo contra gigabyte. A placa é essa, MSI 870p Wi-Fi. Essa placa é boa. O user. Essa placa é boa. Essa MSI aí tua. É X870 /P. Essa placa tem 14 fases e 60 amperes. É uma placa boa. É uma placa bem boa, tá? NDR-MOS. Não tem 80 amperes que nem a Asus, né? A TUF Plus. Mas ela tem amperagem suficiente, tem fase suficiente também. Aí o mestre da chicota chegando. Toma, chupa, nas costas. Toma na nuca. Toma na bunda. Toma de rola, nas costas. No braço. Toma, chupa. Obrigado pela membro aí, Pedrinho. Obrigadão aí, cara. Miguel manda salve pra galera e gemidão do WhatsApp. Ai, que merda, mano. Muito zoeiro isso daí. Muito bom, muito bom. Estou quebrando a cabeça para entender isso aí. Obrigadão, Pedrinho. Mas é isso mesmo, é o conector de energia, o user. Tudo contra gigabyte. Minha DS30 tem 7 anos, tá todo vapor. Nunca troquei pasta exatamente. Como eu falei, né? Eles sabiam do problema da 4070, da 4000. Que a energia passava mais do que deveria. Pegou fogo na 4090. Que eles já tinham um histórico que que 380 watts não pegava fogo. 450 pegava. Eles fizeram o quê? Lançaram uma placa com 600 watts. Em vez de eles serem humildes e aceitarem que eles estavam errados, colocar um conector de 300 e outro conector de 300 5.0, que é seguro, 2 de 300 não pega fogo? Não. Vamos manter o de 600 para deixar bonita a placa, né? Para não estragar o design da placa. E se pegar fogo, o cara pagou 20 mil e tem dinheiro pra comprar outra. E é isso. Fala que é mau uso, mal encaixado, fonte ruim. Teve gente que fez coisa errada. Teve gente que fez coisa errada, pô. Teve gente que pegou fonte de 850 e colocou numa 5090, sendo que na fonte tá escrito 850 watts, passa 450 pelo cabo 5.0. Você bota 450 watts numa placa que é 600, você vai estragar a placa.
Vai superaquecer o cabo e vai pegar fogo igual. Tanto energia a mais como energia a menos. Então, a Nvidia já sabia desse problema, ela continuou. E a AMD também emburreceu e fez alguns cabos lá. Com a Sapphire e com a Tahiti da ASRock, fizeram os modelinhos com esse cabo maldito aí de 12 volts. Tu não viu nenhuma placa de vídeo da AMD pegando fogo com 3 cabos antigos, né? Mas tu já viu mais de 20 essa semana com um cabo novo na AMD. Então, mesmo a AMD tendo menos energia que uma 80 Super. De tão mal gerenciado que é a placa-mãe da AMD. A parte de energia. Bem triste isso. Vale a pena usar a 5070 16GB com 9800? Cara, você pode colocar qualquer GPU com 9800. Que bodega de gargalo, irmão. Vamos lá. Eu fiquei surpreso com o meu hotspot com o overclock que bateu 7.2. Eu tava achando que ia bater 90. A melhor coisa da minha vida foi pegar a placa da Pallet, o Walter. Bichão não esquenta por nada, mesmo com o Power Limit solto. Uma outra que pegou Power Limit, o hotspot alto, foi da PNY. Que da PNY os componentes são bem baratos, né? Bem baratos mesmo. Então foi uma outra que pegou uma temperatura alta, além da Gigabyte. A melhor coisa da minha vida foi pegar a placa-mãe da Pallet, bichão não esquenta por nada, beleza. Miguel manda salve pra galera aí do Gemidão do Whats. Beleza, pessoal aí, Gemidão do Whats, não vou mandar nada, Gemidão do Whats. Então a pergunta de vocês aí sobre a 50 Super é que ela já foi lançada, a gente comentou mais cedo na live, ela já foi lançada, porém ficou tão caro, mas tão caro, que a produção foi suspensa. Alguns parceiros já têm a placa. 100% de certeza eles não têm um drive ainda, porque a Nvidia só dá o drive quando vai lançar o produto. Mas o pessoal já tem as Super já anunciadas, a 5060 Super e outras placas aí que eles não comentaram. Então a Super já foi lançada para os streamings e para os reviewers, que a Nvidia pronunciou. Porém, não foi lançada oficialmente ainda, né? Então, mas elas já existem, né? Praticamente trocar a memória e botar mais memória na placa, né? Literalmente isso. Vou me surpreender se a Super tiver mais CUDA ou mais TOPS que a versão original. Se tiver mais TOPS ou mais CUDA, já vou ficar surpreso. Eu tô esperando uma placa só com mais memória, que não vai mudar em bosta nenhum o desempenho. É o que eu tô esperando, tá? Porque até agora só comentaram sobre memória e não sobre nem aqui, ó. SM, não comentaram sobre SM se vai tá igual, ó. O CUDA tá igual também. O clock pode ser que o clock seja um pouquinho maior para dizer que é diferente. E memória. Eu não vi mais nada, largura de banda um pouquinho maior também, ó. Eu não vi mais nada diferente e da versão antiga da RTX com mais memória. Então vocês estão esperando essa merda, vocês são, desculpa o termo, vocês estão perdendo dinheiro. Porque vocês poderiam já ter comprado uma TI. Se vocês estão esperando a 70 Super, vocês poderiam ter comprado a TI. Se vocês estão esperando a TI Super, vocês poderiam ter comprado a 5080. Então, se vocês estão esperando a 80 Super, vocês vão pagar preço de uma 5090. Então, se vocês acham que vai ser barato, eu peço que vocês parem de sonhar, tá? Parem de sonhar. Então, aqui já foi avisado que já foi lançada a RTX 5000. E que por conta do preço, tanto a 5070 Super, a 5060 Super, a TI Super, 80 Super, como a 5050 de 9 GB, tudo vai ser mais caro do que já está hoje. Beleza? Então não fiquem muito esperançosos aí que a Nvidia vai salvar o mercado com as Supers, ou que vai baixar o preço da normal, ou que vai revolucionar o mercado com todas as correções possíveis, porque isso não vai acontecer, tá, gente? Infelizmente, isso não vai acontecer, tá bom? Então se prepare aí que o pau vai comer pelas beiradas aqui nesse caso, tá bom? Ai, 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 ai. Então se preparem aí para o impacto. Intel, vai ter litografia, dane-se, arquitetura nova da Intel. Aí o Google, eu ri disso aqui, que a Intel zoou da Nvidia porque não vendia muito, e agora que a Nvidia vende mais IA que a Intel teve que ir lá pedir desculpa e pedir ajuda para a Nvidia para fazer as GPUs de IA deles, né? Lançou o modelo Kimi 3 de IA, que é irrelevante. Temos Rubin, né? Investimento do Elon Musk, dane-se.
A CXMT, que é a memória da China, ela saiu de 70 mil wafers de memória para 420 mil. Então ela conseguiu fazer bastante memória, essa desgramada. Ela tá quase se igualando à TSMC. Tá fazendo bastante wafer, ó, de DDR6, LPDDR5X, que é para portáteis, telefone, notebooks, DDR5 para PC, DRAM, etc. Então ela tá conseguindo fazer bastante. E mesmo ela fazendo esse monte de wafer de memória, não tá baixando preço nenhum. Para você ver que é tão cartel que mesmo uma empresa fazendo mais memória não tá adiantando de nada em abaixar preço. Então, não fique tão esperançosos aí de memória baixar, tá? Não fique esperançosos aí de memória baixar, pois em nenhum local aí está avisando que mesmo com bastante estoque, não tá baixando o preço de memória nenhuma, tá? Preparem-se aí que até o pessoal comentando que pode... fabricantes de PC, tipo o Lenovo já garantiu, Ace também vai pedir garantia, então prepare-se para SSDs, memórias RAMs dessa marca chinesa, nos notebooks futuros que vocês veem baratinho aí no mercado, tá? E até nos medianos alto, então prepare-se para uma invasão de memória e SSD chinês aí, dessa CXMT, nos hardwares aí que vão ser vendidos no mercado, tá? A gente já avisou da semana passada, retrasada, que o SSD deles era tipo armazenamento em cache, e era bem mais lento que um SSD da Crucial ou da King Spec. Então prepare-se aí para o impacto dessas memórias aí chinesas aí, na tentativa das empresas baratearem e continuar lucrando com a gente, né? Então se prepare para esse impacto. O TSMC está brigando com as máquinas da SML, beleza. TEOLED em jato de tinta, bem caro isso aqui. A Samsung ali fazendo uma fábrica de Foundry, não sei nem que diabo é isso. O Windows 11 vai parar de fazer anúncio na caixa de pesquisa, né? Imagina você botar pra pesquisar uma coisa e tem anúncio. Olha que sacanagem isso aqui, irmão. Tem a emulação de PS3, PS5, PS4. Então temos como rodar a emulação. Isso aqui tá bem legal. Minha mulher vai ser daqui a pouquinho. Crise de demissões de Xbox em resposta da Bethesda. Teve uma invasão na Steam, que um cara colocou um negócio lá e tava pegando dinheiro das criptomoedas do pessoal. Ele roubou 220 mil dólares. Cara safadinho. E essas aí são as notícias daqui, né? Vamos pegar ali as outras notícias. Cadê? Direto da fonte. Traduzir, traduzir. Cadê tradução? Aqui, ó, temos algumas outras notícias aqui pra gente comentar também. Façam over que vocês vão ter RTX Super de graça, exatamente. Então, vamos aqui, ó. A AMD aqui, ó, teve também essa notícia aqui bem legal, ó. O pessoal que comprou o 7600X abaixou o preço de 300 e pouco, que a gente comentou mais cedo na live, ó. Abaixou o preço de 329 para 279, né? O 7600X 3D, assim que saiu os benchmarks e saiu o pessoal que pegou fila para comprar, instantaneamente eles baixaram 50 dólares do valor do produto. Quem ficou lá na fila que nem um trouxa na Newegg para pegar por 329, se lascou porque agora tem 279. E se a Newegg botou o preço garantido que não ia baixar, a Newegg vai ter que reembolsar o pessoal com um valor menor do produto, né? Que a Newegg tem dessas, né? A Newegg tem dessas de preço garantido. Não sei se é a Amazon também que tem isso. O Steam Machine foi pro saco. Não tem peça mais para eles. O PC da Nvidia ali, ó, tá pau a pau com o M3 o M3 Max da Apple ali, ó, bonitinho, ó, batendo ali a pontuação deles, ó. Por 2.000 pontos a menos, né? Então não tá tão parecido assim, né? 2.000 pontos é uma diferença bem grande no benchmark, mas tem que gerar notícia, né? Tem que gerar engajamento. Ou foi buscar a mulher. Teve um doido aqui que pegou uma 3080, colocou 11 fãs, abaixou 33 graus, o cara colocou até pasta térmica, irmão. Ele colocou pasta térmica no fundo da GPU, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Ele colocou pasta térmica no fundo da GPU. Tem até uns dissipador passando ali, uns enforca-gatos, uns bagulho doido aqui, ó. Para poder resfriar o máximo que dava. A GPU dele abaixou 33 graus, ele ganhou míseros 4 FPS. Míseros 4, ele baixou a temperatura bastante, ó. Baixou bastante o hotspot, ó. O hotspot baixou para 66 graus ali, ó.
com um Blackplate I/O e um Blackplate Fan. No caso, um fanzinho atrás deu 66 e quando ele colocou um WC lá, ele baixou para 59, o hotspot. Ele colocou refrigeração atrás e na GPU na frente, cara. Cara, é bicho doido, viu? Os jogos desse aqui, ó. 178 estoque, o Shadow of Tomb Raider, jogo antigo. 2 FPS a mais com 11 fãs. 2 FPS, que ele provavelmente fez OC. Em estoque OC deu 183. E com 11 fãs deu 187. Deu 5 FPS. E o gráfico gigantesco para 5 FPS. Então, tipo, em OC aumentou 5 FPS e em estoque aumentou 2. Tudo isso pra nada, né? Tudo isso pra perder tempo, hein? Isso aqui é bem cara de quem tem muito tempo livre e não tem muito o que fazer. A Nvidia atualizou já o driver dela. Tem o modelo da China de 12 GB que tá mais barato. Monitor novo. Software de tela que invade os monitores, que foi engraçado. Um cara pegou o cartucho, o jogo de PC, e transformou em tipo um cartucho, um negócio de venda. Ficou bem legal isso aqui. Emularam o PS5, Intel novo. Qualcomm tá tentando resolver o problema dos jogos dele. Então, tipo assim, de notícia, cara, é só o 7700 mesmo. A AMD lança suporte para algumas coisas, o hotspot dela, emulador de PS3 e PS5. E é o que a gente comentou a live inteira, são as notícias infelizmente, a notícia de hardware tá bem escassa, né? A gente conversa mais agora do que tem notícia, né? Porque notícia, desculpa, tá até broxante, como diria a palavra, né? As notícias aí da parte de hardware, né? Tá bem mirrado mesmo. Tá bem triste as coisas. Tanto que eu tô brincando de IA por causa disso, né? Tô brincando com IA justamente por causa disso. Justamente por causa dessa brincadeira aí. A diferença é mínima mesmo. Vamos lá. Obrigado aí pelo membro aí, X Pedrinho. Eles lançaram 50 com a mesma estrutura. Peguei as 50 do MSI. Quando eu fui comprar, comprei por isso. Façam over para ganhar RTX de graça. Tem menos de meia dúzia de empresas que faz memória. Elas não fazem cartel, não, confia. Igual o post do André da Kabum, 1 TB Pichal, com o mesmo preço. Daniel Gabriel Castro, é o Isaac aqui. Qual a diferença do Ray Trace pro Patch Trace? Cara, o Ray Trace, ele faz o rastreamento de raio, né, de luz. Ele faz o rastreamento de raio de luz. A gente pode fazer aqui, ó. A gente pode pedir aqui pro nosso amigo. Vamos pegar aqui, ó. Cadê? Gere uma imagem explicando. A gente pode pedir aqui para nossa querida IA fazer uma imagem para explicar pra gente. O único que mudou uma coisa foi no Cyberpunk. Do que ele percebeu? Overclock não adianta, cara. GPU depois da série 4000 para frente, overclock em GPU é burrice. Porque tu não tem margem. O próprio cara lá que faz overclock falou: a Nvidia tirou margem para overclock. Ela tirou tanto margem para overclock que o pessoal que fazia overclock parou, né? Você não tem mais. Cadê o Kingpin? O Kingpin não faz mais placa de vídeo overclock. Por que será que o Kingpin não faz mais placa de overclock? Porque não dá mais. Porque o Kingpin cogitou ir pra AMD? Porque a AMD ainda usa força bruta. Por que o Kingpin não foi pra AMD? Porque a AMD é uma bosta. O Kingpin parou de fazer overclock porque o cara que faz overclock desanimou de fazer overclock, irmão. Porque as placas são extremamente limitadas. Os caras compactaram tão compactada a GPU que não tem espaço mais. O próprio clock lá das placas aumentou 40 MHz, pô. Então, esquece. É só gasto de energia. Fazer overclock em GPU é apenas gasto de energia. Deixa eu mostrar aqui, ó. Xpedrinho é esse aqui, ó. O Ray Trace, ele é parcial, ó. Ele bate no ponto e dá um reflexo só, por assim... Ele faz tipo um caminho de luz. Tipo, ele bate na poça, volta e acabou ali, ó. Geralmente ele é híbrido, né? Ele traça o raio para efeitos específicos. Geralmente é sombra, reflexo,
iluminação global. Tipo, o Ray Trace é tipo, ele faz o cálculo de partes de reflexos específicos e não são tão, tipo assim, bate na água, bate no sol, volta. Pronto, 3 caminhos. Já o Patch Trace não, o Patch Trace ele faz múltiplos caminhos. Ele bate na bola, reflete na parede, volta no olho do cara, bate a bola, afeta a sombra no outro lado. Vai, como é que bate no chão, o chão reflete a bola reflete na placa, a placa reflete no sol. Ei, Gabriel, como é que tá? Então, tipo, o Patch Trace, ele é como se fosse todos os Ray Traces juntos. A iluminação global, a sombra, o reflexo, mais, somado isso, com mais caminhos que a luz bate e reflete naquele mesmo caminho. Então, o Patch Trace é um modo mais simples, que simplesmente faz um reflexo daquela situação. E o Patch Trace faz vários reflexos de várias situações, com mais caminhos e com todos os englobados do Ray Trace junto. Que é o reflexo, iluminação global e as sombras. Então seria isso, efeitos múltiplos, né? Tipo, tu vê a sombra da bolinha ali na parede, tu vê a sombra atrás do bloco. Pode ser que no Ray Trace você só iria ver a poça de água, né? Como tinha muito nos jogos que estavam rodando, tinha muito poça d'água, né? Deixa eu botar ela aqui. Ó, tinha muita poça d'água, o pessoal ficava lá olhando. Quando olhava pra placa não tinha reflexo de nada, porque o traçado não chegava até na placa lá em cima. Então com o Patch Tracer você consegue pegar o reflexo na borda da sombra, na oclusão do ambiente. Tu consegue fazer muito mais detalhado do que um simples Ray Trace. Por isso que o próprio jogo lá do Correios lá, o Death Stranding 2, eles não colocaram Patch Trace, eles colocaram iluminação global mais Ray Trace de reflexo. Porque a iluminação global ia fazer o jogo ter as luzes nos locais e o reflexo ia bater no chão e fazer parecer que tinha sombra, tinha as outras coisas do próprio jogo. E ele conseguiu fazer um Ray Trace mais leve, por assim dizer, no jogo do Death Stranding. Entendeu? Então, tipo, seria isso, o Gabriel Castro. Se fosse resumir, seria isso. O Ray Trace faz um caminho e o Patch Trace faz 30 caminhos para fazer o mesmo reflexo. Ou mais reflexos, né? Em mais locais. Ele pega mais iluminação, e mais sombra e mais coisas e junta tudo do Ray Trace. Tipo, tecnicamente isso. E é mais pesado também, né? É muito mais pesado. Boa noite. Eu cheguei atrasado e deixei a live na TV para dar mais viso. Obrigadão aí, João Paulo Pessoa. Galerinha, eu vou ter que ir lá buscar a mulher. Eu vou ter que ir lá buscar a mulher agora. Ai, senhor do céu. A gente vai fazer mais live essa semana. Se Deus deixar eu conseguir fazer essas lives essa semana. Eu vou fazer mais live essa semana pra vocês, que eu tô devendo live da semana passada. Se não tiver fazendo live, se a gente faz uma live programando coisa na IA, qualquer coisa, né? Eu tô trabalhando com essas IA aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da live, galerinha. Eu vou lá buscar minha esposa, porque senão a gente vai ter uma treta aqui em casa. Tá bom? Muito obrigado aí pela participação. Vou colocar no Serasa. Tá, tô devendo live, umas 3 lives já. Vou lá buscar ela lá. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente conversou mais do que fez notícia. Muito obrigado aí. Eu vou lá comer alguma coisa que eu tô com fome também. Vou pegar alguma coisa no mercado. Junto com ela lá. Então até amanhã, galerinha. Até amanhã. Brigadão aí. Quem for membro do canal, acessa lá o que tem o site lá. Dão comentários lá do site do que vocês querem, do que tá errado lá. Faz comentário lá na publicação que eu agradeço, tá? Tá em beta ainda. Valeu, galerinha. Falou aí. Tchau, tchau. Tchau.